E nesse episódio número 30 do Quarto de Cima Podcast, eu quero primeiro agradecer a você que acompanha, que me dá força, que curte, que comenta, que compartilha, que divulga. Quero lembrar a você também que além do YouTube a gente tem só em áudio, no formato só áudio, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. Você pode gratuitamente ouvir e acompanhar os episódios só em áudio em qualquer uma dessas 3 plataformas. E pela primeira vez nesse episódio número 30, a gente está abrindo espaço para anunciante, para um pessoal que também me apoia, que também quer que eu continue, que também dá força. E você que quer anunciar no espaço, dentro do episódio do Quarto de Cima, só me procurar no Instagram, pode ser o @quarto de cima, sendo que a letra A do quarto é número 4, ou @veigapedro, e eu vou responder assim que você mandar o recado em qualquer um dos 2 canais, tá bom? E o primeiro anunciante de todos, Ótica Adonai, melhor preço, melhor atendimento. Para você que quer entrar em contato com o pessoal da Ótica Adonai, vai pelo Instagram, @óptica_Adonai. Óptica, sublinhado, e Adonai com I no final. E você menciona que viu o anúncio no Quarto de Cima, o pessoal lá vai te dar um desconto, beleza? Eu tenho alguns óculos de lá, minha esposa deve ter uns 10. E que eu me lembre, toda semana tem um atendimento de exame de vista lá. Então, além de você poder escolher o teu modelo, trocar aquele que você já tem ou comprar um novo, você faz o teu exame e já lá, mesmo dentro da loja, já entrega para fazer. Em pouco tempo, tá com óculos novinho, lindo, melhor preço e melhor atendimento na sua mão, beleza? Ótica Adonai. E também Damasco. Damasco é uma marca de camiseta que eu quero em primeira mão anunciar aqui, que eu estou lançando. Curte o canal, acompanha no @usedamasco, uma marca de camiseta com um tema cristão. E eu quero que vocês deem uma conferida. Eu já postei 5 artes lá e essa coleção está saindo logo mais. E assim que estiver disponível, estiver pronta a minha mão, eu vou fazer aqui a apresentação de um por um. E vou fazer também com certeza promoções para você que tiver afim, que você que curtir alguma arte, alguma camiseta. Vou facilitar para você adquirir, beleza? Damasco, vê lá no Instagram, @usedamasco. E já estou gravando o áudio e sem mais delongas iniciamos episódio número 30 com nada mais nada menos que André Cavalcante. Podcast de Pedro, bicho. É isso aí, ó. Para quem não sabe, André é um dos maiores produtores católicos e evangélicos do Brasil, meu sócio, meu amigo pessoal, e aqui vocês vão estranhar porque eu nunca falo assim com convidado nenhum, mas aqui é intimidade total, então... Total. Isso aqui é uma entrevista de emprego, na verdade. André, o que é que você acha que você tem de bom para ingressar na Fábrica Produções? Porque você tem que fazer por merecer, não é verdade? O que você acha que você tem, assim, de interessante para você estar aqui na minha frente falando comigo, eu te dando essa honra? Bicho, eu sou um cara muito gente boa, saca? Eu sou um cara feliz e trago energia positiva para todo mundo. Eu acho que isso vale mais do que qualquer coisa. Cara, eu vou te falar o seguinte, te agradecer porque você me deu uma ajuda no áudio aqui, que eu tô achando que tá modulando estranho aqui, mas beleza, vamos lá. Mas nada que não se resolva na mix. Se por acaso não resolver na mix, a gente resolve na masterização. E tem a novidade. Se não resolver na masterização, quando prensar o CD vem. Como é um podcast, não tem CD, então vamos lá. Mas vai dar tudo certo. Como é que foi de viagem? Tranquilo, relax. Tô em casa aqui em Fortaleza. Gosto muito de Fortaleza. Considero, assim, dentre os estados brasileiros, a minha segunda casa aqui. Me sinto bem à vontade e top. Você gosta da janela, né? Eu detesto. Eu gosto de ficar no corredor. Sei que eu já quero sair, não quero atrapalhar ninguém, mas você me deu uma dica maneira, que foi se sentar naquele assento da asa, né? Que quando é Boeing 737-800, Gol 17A, é a grande ganhada. Por quê? Porque você vai ficar na janela, você pode descansar, você deita. Se você quiser ir no banheiro, tem espaço para você passar, não precisa incomodar ninguém. E, de fato, como é um assento conforto, geralmente as pessoas optam pelos assentos da frente. Então, na 17, que é a saída de emergência, ninguém escolhe. A probabilidade de ficar sozinho é muito grande. Então, a maioria das viagens, às vezes, que é muito cansativo, eu volto na 17 sozinho, tranquilo. Mas você consegue, dormir no avião? Dormir relax. Sério mesmo? Muito tranquilo, Pedro. Muito, muito relax, cara. Assim, obviamente, quando a gente tá indo pra viagem, quando a gente sai do Rio de Janeiro, eu não durmo, né? Porque geralmente a gente já sai descansado. Mas a volta, quando é viagem muito cansativa, cara, eu durmo antes mesmo de decolar. E engraçado que antigamente eu tinha uma trava com um avião muito, muito louco. Quando eu comecei a viajar,
Eu lembro que eu fiz um show no Paraná. E na volta eu tinha tanto medo de avião, mas tanto medo de avião, que na volta eu cogitei a possibilidade de eu abandonar e voltar de ônibus. Sozinho. Eu tinha desespero, minha mão ficava suada, qualquer barulho, qualquer... Como assim? Você ia voltar do Paraná pro Rio de ônibus? De ônibus. Quantas horas ia dar isso? Cara, não imagino, acredito que deve ser coisa de dias, né? Um dia e meio. Não, deve ser. Porque no sul é longeaço, não sei. Também você ia passar o quê? Paraná, São Paulo e Rio, é isso? Eu não sei geograficamente qual é... Assim, não lembro. Na verdade, eu não cheguei a comprar, mas eu cogitei a possibilidade de tanto medo que eu tinha de avião. E daí eu lembro que toda viagem pra mim era literalmente muito complicado, porque assim, a viagem era sexta-feira, chegava terça-feira, Pedro, eu já começava a ficar tenso real, tipo assim, caraca, tem um voo, cara. Cara, você falava isso no começo, tipo, que você ficava tensão, e aí na verdade você foi aprendendo com... Então, isso foi muito legal. Não vou falar, tu conta a história. Porque já sabe, a gente é amigo, então a gente tem que se pôr daqui. Vamos, segura pra eu falar. Vamos fingir que a gente não se conhece, vai lá. Não, e assim, eu lembro que assim, eu tinha muito medo, cara. Muito medo, então toda viagem pra mim era desgastante nível hard, cara. Era sempre muito complicado. Assim, cara, como é que eu vou vencer esse medo, cara? E no geral eu não sou um cara muito medroso, mas com o avião foi uma trava real. Mas era o quê? Turbulência o maior problema? Cara, era tudo. Ou era o quê? Você achava que ia cair na decolagem, alguma coisa? Eu acredito que assim, o lance de você não ter controle de nada, de você não poder falar, cara, para que eu quero sair. Isso me incomodava. Eu nunca tive... Tipo um certo claustrofobia, um pânico, assim. Exatamente. Mas era muito tenso, não tá entendendo, Pedro? É tipo assim, eu prestava atenção em todos os barulhos, em todos os detalhes do avião. Todos. Qualquer barulhinho diferente, eu assim, fiquei tenso. Não, tipo o Paulo Gustavo aí. O barulho foi esse aqui. Ele tem um quadro que ele faz isso. Não, eu lembro de um voo meu, na época que eu tinha muito medo, um voo da Azul. Que eu tava ali na frente, na 2A, de repente. Eu não me lembro. E aí o avião, na hora de decolar, começou a pitar um barulho. Pi, pi. E a aeromoça olhou assim, assustada. Eu falei assim, bicho, deu... Se ela olhou é porque o bagulho deu algum erro. Primeira coisa que tem que ver é olhar pra cara dela. Se ela tiver cara de tranquila, porque ela faz isso todos os dias. Mas ela tem nada pra ficar com cara de tranquila também, né? Mas quando a chapa esquenta, parceiro, não tem como. Não tem como. Nesse voo aí, inclusive, né, que você fez pra cá agora, rolou, né? Esse voo pra cá foi tenso, mas foi gostoso. Mas eu vou contar até como que eu consegui vencer isso. Partes, né? E eu tinha medo real, verdadeiro. Assim, cara, como é que eu vou fazer pra vencer esse medo? E eu sempre fui um cara muito curioso. Desde quando era pequenininho. Eu sempre gostei. Eu me interessava por um assunto... Vocês sabem que eu sou extremo... Até hoje... 880. Quando você entra, vira profissional. Eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu vou começar a ler sobre aviação. De repente eu me interesso sobre o assunto. Isso faz com que eu perca um pouco esse meu medo. Cara, dito e feito. Eu conheci um canal na época chamado Aviões e Música, que existe até hoje. Excelente, né? Você que me mostrou. Aí um outro amigo meu que tá se tornando piloto, o Roger aqui, ele falou do mesmo canal. Eu falei, já tô ligado já, cara. Pô, é muito top, porque o cara fala de uma forma muito simples, uma linguagem simples, e o discurso dele é muito gostoso. Como é que é o nome dele mesmo? Agora esqueci. Esqueci o nome do cara, mas esse cara é respeitado, ele é um técnico, né? Sinistro. Isso, ele é um mecânico de avião da American Airlines. E o cara, pra ser isso, ele tem que saber muito, né? Muito. Pô, muito. É anos já com isso, ele é chefe. Mas Aviões e Música porque ele é músico também. Então, tipo, ou ele gosta de música? Não, na verdade ele tinha um blog, ele começou com um blog, e na verdade ele é apaixonado por música, ele coleciona disco de vinil e tem uma coleção de discos e tal. Então no blog ele falava sobre aviação, que é o que ele domina, e falava sobre música também. Mas acabou que o interesse da galera foi mais em torno do assunto voltado à aviação. Então ele continuou com o nome, isso depois virou um vlog. E depois ele montou um canal no YouTube e começou a tirar dúvidas básicas de aviação. E geralmente... Eu já vi alguns. Tipo assim, tirando alguns medos que a gente tem, e ele fez enxergar, assim, pelo menos eu enxerguei através dos vídeos dele, o quanto é segura a aviação. É muito sério. Não, eu perdi o medo de turbulência justamente por causa dele e de você ter dito... É isso, assim. Não tem chance de dar errado por causa de turbulência. Não tem um caso de queda ou de avião por causa de turbulência. Turbulência nenhum. E o mais legal, assim, o nome dele é Lito. Lembrei. Lito. E o mais legal é assim, que tipo assim, independente de turbulência, se você for analisar todos os acidentes que aconteceram até hoje de avião, cara, nunca é um motivo. São várias causas. Tipo, o cara dormiu mal, o cara tinha uma jornada de trabalho maior e deu problema em X coisa que teve uma negligência na manutenção em outro. Assim, nunca é um motivo só. São vários motivos. E o legal da aviação, da seriedade, que todas as vezes que você tem um acidente aéreo, eles começam a mudar várias coisas por conta daquele problema. Geral do mundo, né? Muda. Se deu um acidente em No mundo.
Por exemplo, todos têm que mudar. Exatamente. Aconteceu um acidente porque a comida foi envenenada do piloto. Uhum. Então, esse é um exemplo clássico. A norma mudou. Na verdade, são duas empresas hoje diferentes que produz a comida do copiloto e uma outra empresa é contratada para produzir a comida do piloto. Porque não tem chance mesmo de envenenar os dois. Aí tem que ser uma comida de outro fornecedor, de outro jeito e tal. Exatamente. Então, assim, cara, é muito sério. Todo acidente que tem, eles começam a mudar tudo na segurança mundial. Então, assim, eu fui aprendendo, eu fui achando o assunto gostoso. E hoje em dia, nas viagens, a parte mais gostosa da viagem pra mim é justamente o voo. É onde eu consigo relaxar. Eu fico, pra mim é muito relaxante. Você falou que o Davi Sácia também diz, cara, pra mim é como se eu estivesse aqui, sentado contigo aqui conversando. Ele viaja tanto. Então, artista que viaja todo dia, toda semana e tal, acaba que, tipo, não faz diferença se o cara tá no avião, ou ele tá fora, ou tá... Apesar de que tem pessoas, Pedro, que por mais que viajem quase toda semana, ainda tem um certo desconforto. Eu acho que por conta do conhecimento, não sei te explicar ao certo, ou pelo meu interesse, de repente, hoje meu desconforto é zero. Muito pelo contrário, eu fico extremamente confortável no avião. Justamente, você teve que estudar, ou seja, você teve que ganhar conhecimento para poder perder o medo, que na verdade era uma ignorância. Então, porque naturalmente você pensa, eu estou a tantos mil metros de altura numa coisa pesadíssima, enorme, de ferro, exatamente, qualquer coisa vai cair. Mas é mais fácil você se acidentar andando na rua do que... um avião dá um problema. Não, estatisticamente sim. E o legal, assim, que se eu for analisar, na verdade eu não busquei vencer o meu medo. Eu só procurei me interessar sobre o assunto. Foi se informando, a coisa foi melhorando. Fiquei interessado e com isso acho que eu consegui bloquear a minha criatividade, porque o medo literalmente é uma criatividade total da gente. Nosso medo faz com que a gente crie situações que nunca vão acontecer. Então eu sempre digo assim para alguns... É o lado ruim da criatividade, né? É o lado ruim da criatividade. E a tua criatividade no nível hard. Porque você consegue projetar situações que nunca vão acontecer. Eu sempre digo assim, para músicos que estão começando, geralmente a galera fica nervosa na hora de subir no palco. Cara, obviamente o friozinho na barriga todos nós temos sempre. Mas assim, o medo da gente antes de subir no palco, principalmente quando a gente está começando, é de coisas que nunca vão acontecer. Tipo, o cara antes de subir no palco, cara, e se quebrar minha corda? Ó, a criatividade do cara. O cara já projetou que vai quebrar a corda do cara. Cara, meu carro pode sair. Na hora do solo eu vou pisar no pedal errado. Cara, tu começa a criar já aconteceu coisa comigo, assim, Mas com certeza era despreparo. Porque não era medo de dar errado o equipamento, não. Era de esquecer a intro. E mas eu já esqueci live. Esqueci de... Não lembro qual é essa música. Isso, tipo... mas na verdade é falta de intimidade com o repertório, né? Quando o cara se prepara direito. Agora, você, Renan, Rafinha, Google, vocês que saem muito para tocar, eu quase nunca. Mesmo que vocês ensaiem na véspera, mas você já estudou o repertório, você já conhece, você já tem intimidade com a música, mesmo que não seja um artista que você costume tocar, você vai estudar antes de ensaiar, né? Sim, então, vamos lá. Na verdade, são coisas diferentes assim, para mim. Por exemplo, quando eu toco com algum artista que hoje é a minha realidade, que eu produzo, ou que a gente, de certa forma, participou do CD, muitas vezes eu não produzi, o Rafinha produziu, mas eu participei efetivamente do CD, é tudo muito mais fácil, porque a musicalidade está em casa. Então, para mim, até o processo de me preparar para o show é muito mais fácil. Quando é de repente um show de um outro artista que eu não participei da produção, eu uso uma técnicazinha que pra mim sempre funcionou. Na verdade, eu durmo ouvindo a música. E é impressionante, eu acordo com intimidade. Eu não acordo sabendo tocar música, mas eu acordo muito íntimo da música. Então, na hora de eu estudar e tirar a música, é tudo muito mais fácil. Eu tenho a sensação de que como se eu conhecesse a música de fato. Essa é uma técnica que eu uso. Nível hard isso aí também, tipo de técnica assim que a pessoa... Eu preciso criar uma intimidade subconsciente com a música para depois estudar mais fácil ela, né? E dá certo, né? Dá certo, assim, sempre deu comigo, parece de fato que eu conheço a música. E assim, o tempo vai passando, a gente vai querendo mais adrenalina no nosso trabalho, eu percebi isso. Eu lembro que no início, Pedro, quando me chamavam pro show, eu pegava um mês antes, se eu tivesse esse mês, né, obviamente, e treinava a música, estudava, ouvia, pô, beleza. Aí depois foi passando o tempo, a gente vai se sentindo mais seguro. E aquilo, na verdade, já não é mais um grande desafio, repertório novo. Eu comecei a tirar 2 semanas antes. Sei que já chegou um ponto de eu tirar um repertório de um show inteiro um dia antes do show. Assim, é desesperador. Então, porque eu falei, vocês ensaiam na véspera, mas é diferente de tirar. Você já tira. Tirou, você já sabe. Já tirei. Mas ultimamente a gente tem abusado um pouco mais da nossa capacidade da adrenalina de tirar bem antes. Porque mas você chega e faz na hora que você tá podendo, né?
Então, sim, mas só que o processo é cansativo, a cabeça frita, meu irmão, com horrores. certeza. Então, hoje em dia, por exemplo, shows de repertório que eu desconheço total, eu toco lendo. Hoje eu opto por tocar lendo. Obviamente, eu não vou ler na íntegra. Não, você lê cifra e você sabe a frase, você sabe o riff, você sabe Eu escrevo tudo. o que fazer. Eu escrevo tudo, na verdade, não pra eu ler à primeira vista. Eu escrevo tudo pra eu lembrar. Então, por exemplo, eu boto a partitura da intro. Muitas vezes eu olho o nome da música e eu não sei como é que toca. Porque assim, às vezes são muitas músicas, 12 músicas. Você tirar uma semana antes, é muito pouco tempo para você ter intimidade real com o repertório. Então você olha o nome, pelo menos o cara não consigo lembrar. A partitura me lembra. Eu não vou ler o solo da introdução à primeira vista. Até porque é muito arriscado, é muito perigoso. Então, mas a partitura te lembra, você sabe. É isso aí. Eu olhei, caraca. Você sabe o riff, você sabe, por exemplo, tem coisa que você teria que escrever no máximo detalhe, tipo, esse riff aqui, ele é reto, e tem um no E e é chafiado, não sei. Tipo, é complicado você escrever tudo, então você tem que ouvir. Não, ouvir, porque tirar... aquela coisa, você mesmo falou pra mim, tipo, a coisa da partitura completa é quando não existia gravação de áudio. Exatamente. Era a única Aí forma de registrar a sua ideia. No máximo, e mesmo assim cada um fazia a sua interpretação. Exatamente. Agora, quando você tem um registro de áudio, hoje em dia é tudo muito mais a fácil. referência é aquela exata, né? E mudou as escritas. Hoje em dia tem cifra, tem várias coisas que nos auxiliam. Mas realmente, eu tiro a música, eu estudo a música. E a partitura, na verdade, só faz com que eu lembre. Principalmente a estrutura, que é algo muito difícil de memorizar. Por quê? Porque a estrutura das músicas pop, elas tendem a ser muito parecidas e ao mesmo tempo diferentes, cara. Então, assim, é muito próximo a estrutura da outra. Tem música que repete o refrão 2 vezes na volta. Tem música que é uma vez só. Tem música que é o refrão pela metade. Tem música que tem goiano. Então, a estrutura da música é sempre muito mais difícil de tirar. Quando a música acaba tendo muito detalhe de guitarra, por incrível que pareça, eu acho mais fácil. Porque, por exemplo, eu sei que no refrão tem um riff X. Ah, sim, porque você partilha a música, reparte a música em momentos, né? Então, eu não fico tão preso à estrutura da música como um todo, eu fico preso ao que eu tenho que fazer. Nesse momento, pra mim, é até mais fácil, por incrível que pareça. Então, se for só no violão uma levada e ferrou, porque é muito mais difícil. Dá muito errado. A estrutura, pra mim, é muito complicada. Se for alguma coisa que precise de eu criar, de eu improvisar na hora, ou seja, eu só preciso decorar e memorizar a estrutura da música, por incrível que pareça, pra mim é um pouco mais difícil. Quando eu tenho pouco tempo pra tirar. Aí, nesse momento, a partitura me ajuda bastante. Porque eu pego e anoto tudo, principalmente os timbres. Porque assim, eu lembro que quando eu comecei a tocar ao vivo lendo, a minha maior dificuldade era o seguinte. Era eu ter que trocar os timbres da guitarra, porque eu tenho que olhar para baixo para ver o pedal. Então, muitas vezes, quando eu voltava o meu olho para a partitura, já tinha perdido total. Eu me perdi um pouquinho. Então, acontece. o início foi um pouco difícil, sabe? Eu não tenho... Como a música pop, no geral, essencialmente, tecnicamente, é muito fácil, eu não preciso ficar olhando para o meu instrumento. Mas na hora de trocar o pedal, eu preciso. E outra coisa, acontece situações ao vivo, cara, que quando você tá lendo é muito tenso. Eu me lembro de um show que era a música, ela começava guitarra e voz. E tipo assim, eu não tava, se não me engano, foi um show não lembro. Não lembro qual foi o cantor, mas só que era um evento católico com vários cantores. Acho que tinha Eliana Ribeiro, tinha o Dunga, tinha vários cantores. Então era um repertório tipo de 20 músicas. Ah, eu lembro disso. Foi na época do JMJ. Caraca, 20 músicas, a cabeça fritando. Então, tipo assim, obviamente eu estudei as músicas em casa, mas eu tava muito dependente da leitura. Se eu não abrisse a partitura, eu não sabia nem começar a música. Beleza, show de bola. E a produção não era tua, então realmente... Não era, eu não tava familiarizado com a música. Você tinha até gravado coisa do Mazola, né? Mas aí não eram essas músicas que você tinha gravado? Não, então, esse show, na verdade, foi um show pré-jornada. Então não foi as músicas do CD da Jornada Mundial que eu gravei, não foi não. Aí eu lembro que, beleza, eu tava preparado, mas assim, a nossa cabeça, a gente fica até brincando entre a gente. A cabeça fica fritando do início ao fim, meu parceiro. Quando você tá tocando lendo e não tá muito familiarizado, não tem jeito. A concentração tem que ser hardcore. Então, qualquer coisa que tira a tua atenção, literalmente ferra. Brabo. E era uma música que era introdução de guitarra. Geralmente, quando, pelo menos assim, acontece comigo. Quando a introdução, que a responsa é minha e eu não tô familiarizado com a música, Pedro, pra mim é tenso. É muito tenso. Na hora de começar, eu olho a partitura, olho o timbre, tá certo, meu pedal de guitarra. Foi justamente o que eu falei, que eu fico, peraí, sou eu sozinho agora? Deu rolo. E agora? Tipo... E tu já fica tenso. Aí me chega a mulher da produção. Na intro da música, eu comecei a introdução, começa a conversar comigo sobre o tempo do show. Peraí, meu. Olha só, falta quantas músicas? Cara, e eu lendo aquilo peraí, eu não tô podendo falar contigo nesse momento. E ao mesmo tempo eu não podia ser indelicado com a mulher. Eu assim, cara, eu tô lendo tenso, mas graças a Deus deu certo, mas foi muito tenso. E qualquer coisa distrai. Outra coisa, guitarrista. Todo cantor tem mania de na hora do solo? É normal, até por questão de posicionamento. Vem pra cima e tal. Pô, vem pra cima. E tu tá querendo ler. E ao mesmo tempo você tem que interagir com o cantor. Nossa, é tenso.
Até eu me acostumar com isso, eu demorei. E vai lendo aqui. Fica aí, cara, canta, fica lá na frente. Aí nessa hora tu vai no improvise. Tipo, tá, esquece a leitura e manda um feeling ali pra... Então, eu tento lembrar mais ou menos o caminho do solo e dou uma olhadinha pro cantor, dou uma interagida, mas assim, hoje em dia o que eu faço? Eu já sei que eu decoro mais ou menos a linha que eu tô na partitura, porque o solo eu posso improvisar, mas a volta eu tenho que ler, porque se eu não ler a volta eu vou estar perdidaço. Você tem que saber onde tava ali, né? Mas o que eu faço na minha partitura hoje? Hoje eu uso o iPad pra ler ao vivo. Eu marco de vermelhão. Mas você usa imagem ou tem algum aplicativo? Tem aplicativo. Tem aplicativo que é show de bola. Por quê? Porque esse aplicativo permite que eu monte o repertório e mude de cantor para cantor. É bem prático. Deixa eu tentar lembrar o nome do aplicativo. Unreal Book. É o melhor aplicativo, pelo menos que eu achei até hoje. Unreal Book. É pago? É pago. Mas, se não me engano, é bem baratinho. Deve ser coisa de 20 ou 30 reais. Mas vale a pena. Porque você consegue organizar por todos os artistas e consegue fazer anotações nele. Então, o que eu boto? Aí você marca de vermelho e tal. Vermelhão fritando. É solo, é vermelho pra eu lembrar. E o vermelho principal da saída do solo. Porque o solo eu posso improvisar, eu posso viver um outro momento caso eu não lembre 100% a melodia do solo. Show! Mas a volta pra mostrar, importante. Mas a estrutura você não pode perder. Não pode perder. Mas graças a Deus até hoje nunca teve... Eu acho que eu não tô lembrado de um erro drástico. Erros acontecem sempre. Quando você toca lendo, é muito difícil você fazer um show gravado, cara. Quem fala que faz é muito improvável. Então era isso que eu tava falando. Por exemplo, guitarrista, nesse formato rock, pop rock, pop. São várias coisas que eu quero falar, porque você falou agora há pouco. A técnica do pop é muito fácil. Sim. Eu não concordo totalmente, porque para você fazer algo soar bonito e simples, não é fácil. Não. Mas, lógico, se você vai comparar uma técnica virtuosa, uma técnica erudita, ela parece ser fácil. Mas para você usar esse simples do jeito certo, você tem que combinar uma série de coisas, tem que ter muita experiência para fazer bonito. Não, sim, com certeza. Mesmo uma levada de violão arriscada tem que ser bonita, tem que ser bem tocada, tem que ter... Ou então um arpejo de unha, você deixa sua unha crescer, não é qualquer coisa. Né? Tudo tem que ser muito bem cuidado, até porque quanto mais simples, mais você precisa caprichar, porque você não ganha na quantidade, você ganha no detalhe. Sim, porque é pouca coisa, né? Mas e aí, por isso que eu estava abordando coisa de ensaio, e eu perguntei, vocês ensaiam na véspera, mas você está muito pronto. Você chega no ensaio e você não está mais estudando nada, você já sabe. Tem que saber. Por exemplo, baterista, eu acho que talvez seja o único músico que eu não admito ler ao vivo. Porque ele é a alma da música. E se ele está lendo, eu já toquei com um baterista lendo assim, ele está olhando para cá, aí eu faço um sinal para parar ou para repetir, ele não viu. Ele tem que estar interagindo com o momento, ele tem que olhar, ele tem que saber se o cantor quer que seja suave, quer que pare, quer que repita, quer que fique só a voz, quer que fique só o reto. Então, porque todo mundo, um baixista, um guitarrista, um tecladista, ele lê, mas ele consegue tirar o olhar de baixo e dar uma olhada. O baterista, ele está fazendo 4 coisas ao mesmo tempo. E ainda está lendo. É sempre complicado. Mas eu vou te falar que hoje a gente consegue ainda recursos para amenizar isso. Porque assim, pensa só. O mercado brasileiro, a gente tem meio que 2 formatos. Aqui, dificilmente a gente monta turnê anual. Lá fora a galera monta turnê pro ano. Então, por exemplo, sei lá, turnê do Davidson Silva. Vou montar a turnê 2020. Geralmente a galera lá fora ensaia um mês para a turnê do ano. Aqui no Brasil as coisas não funcionam muito assim. Às vezes até mais, dependendo da complexidade do show, da quantidade de recursos do show, precisa ensaiar posicionamento e tudo mais, acaba sendo um pouco mais complicado. Aqui no Brasil acontece de você montar a gig para o show específico. Muitas vezes o cantor, ele vai fazer um show no Rio de Janeiro, mas a banda dele é de São Paulo. Então, às vezes, por custo e para poder facilitar a questão da logística, ele contrata uma banda do Rio de Janeiro. Então, essa banda, ela não vai tocar uma turnê inteira. Então, obviamente, eu exigir que os músicos toquem sem ler, às vezes é complicado, porque você memorizar tudo é difícil. Aí, gente, obviamente o show fica engessado. Você tem razão, não tem jeito. Quando todo mundo toca lendo, o show fica engessado. E não só isso, fica inviável se o cara não estiver interagindo com os outros. Aí que tá. Aí fica de um jeito que, poxa, era pra ter parado aqui. Com certeza. Mas o que a gente faz pra poder amenizar hoje em dia? Tem muitos shows que a gente toca lendo todo mundo. A maioria, não. Mas os shows que a gente toca lendo, os shows que a gente não tem tempo de fato, memorizar e se dedicar. E muitas vezes não compensa a dedicação porque é um show só.
Às vezes você vai fazer um show com um artista em um lugar. Você não vai rodar uma turnê dele. Aí tudo bem. Mas o que a gente faz pra amenizar essa situação? Obviamente, problemas acontecem por conta da leitura. Mas a gente bota um responsável que vai ter um microfone de comunicação com todos. Então esse vai estar regência. Exatamente. Ele vai estar um pouquinho mais à vontade no repertório e vai poder conduzir quem tá lendo, quem não pode estar olhando pro cantor, quem não pode estar olhando pra mim. Aí tu fala, batera, agora vai... Exatamente. Bicho, olha só, a gente para. Agora a gente tem que parar. Ele já sai da leitura dele. Cara, ó, o cantor resolveu voltar, a estrutura mudou. Então, assim, a gente vai meio que se ajudando através do microfone de comunicação. Então, hoje em dia, a gente não precisa desse recurso. Mas, assim, o melhor dos mundos é, de fato, não tocar lendo. Porque quando não toca lendo, a gente consegue, pelo menos assim, eu sinto comigo, sabe? Eu consigo expressar muito mais do que eu tô vivendo naquele momento, musicalmente falando, de sentimento. Então, acho que o show fica mais vivo, fica mais verdadeiro quando não se toca lendo. Não tenha dúvida. Não tem jeito. Toca lendo, você fica meio que engessado, mas funciona. É um recurso que a gente utiliza principalmente quando a gente não monta uma turnê. Deixa eu, antes de perguntar a próxima coisa, porque assim, eu sei toda a tua história, mas eu acho que o que eu tô pensando aqui o que é legal da galera, entendeu? Saber, conhecer da tua vida. Mas antes disso, eu quero dizer o seguinte: a gente está em áudio no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, são 3 aplicativos que tá ao quarto de cima, em vídeo no YouTube, e agora eu descobri que tem outros, cara, que na verdade o quarto de cima está em outros, porque quando eu ponho o podcast numa plataforma, num site, ele, além de publicar para os que eu marquei, ele publica para vários outros, tipo, eu não sabia que existia Google Podcast. Tem, para quem tem Android, e tem vários outros que são menos conhecidos, mas assim, para você que não tem o YouTube Premium, porque o Premium você fecha, bota no bolso e continua tocando no teu fone, né? Então, se você quer ouvir só áudio... É a glória. Tem grátis em vários formatos, né? Spotify, Deezer, para quem tem... Acho que o plano da TIM, o Deezer é gratuito também. Toca tudo sem shuffle, né? Sem aleatório, né? Agora, voltando para você... Você sabe que eu não sabia, até poucos anos atrás, que você é formado em violão clássico, né? Depois você veio me falar. Porque você, para mim, principalmente, é guitarrista... E é um autodidata e técnico de áudio, arranjador e produtor. E você pouco usa violão clássico. Eu fiquei pensando outro dia de te perguntar isso. Você acha que no teu dia a dia se aplica muito aquilo que você aprendeu, assim, na técnica, na limpeza, na precisão e tal? Excelente pergunta. Top, top, top. Assim, antes de eu responder, pra mim tá sendo muito estranho esse podcast, mas é legal porque assim, eu tô repetindo várias coisas que a gente já conversou a nossa vida inteira, então parece que eu tô sendo redundante, mas na verdade não. É outra pessoa aqui. Eu tô ligado. Mas assim, essa pergunta é excelente, porque assim, eu lembro que no meu início de música, vou tentar ser breve um pouco do meu início pra chegar até a faculdade. Fica à vontade. Porque justifica. Caminho. Eu lembro que eu comecei com música com 5, 6 anos de idade. Eu lembro que a minha madrinha de consideração, ela foi para os Estados Unidos e comprou um tecladinho de pilha. É irado isso. E eu lembro que na época, Pedro, tipo assim, a minha mãe, ela sempre foi muito... Ela sempre gostou de guardar as coisas. Ela meio que eu tinha vários brinquedos, ficavam guardados em cima do armário e eu não podia pegar os brinquedos. Porque senão eu podia quebrar. Então vários brinquedos meus ficavam lá perfeitos, intactos, sem eu nem brincar. É pra quê então, né? Tipo... Exatamente. E o teclado era um desses brinquedos que ela comprou. Era cara, aquela coisa eletrônica dos Estados Unidos. Enfim, era difícil acesso aqui na época e tal. Eu tinha um também nessa época. O tecladinho pequenininho, assim, tão bonitinho. Aí ficou lá. Teve um dia que eu enchi o saco da minha mãe, meu. Cara, eu tenho que pegar o teclado. Por fim, minha mãe, de tanto eu perturbar, pegou o tecladinho lá e eu fiquei tentando tocar as melodiazinhas sozinho. Beleza. Aí, o início foi assim, do meu primeiro interesse pela música. Eu fiquei tentando tirar. Aí eu me lembro que, na época, existia uma revista chamada Toque Teclado. Aí eu tirava de ouvido de forma errada, mas assim, sabe? Beleza. Aí começou assim. Aí eu lembro que a minha madrinha, que me deu o teclado, orgulhosa disso, me botou numa aula de teclado. Mas até então, nem pensava em ser música, era aquela coisa de brincadeira de criança. E eu comecei a me desenvolver bem, até porque, assim, cara, tudo que eu cismava desde pequeno, Pedro. Eu cismava com uma coisa, eu não conseguia curtir normalmente. Eu curtia muito intensamente. Então, por exemplo, eu lembro na época de bicicleta. Todo mundo se contentava em ganhar uma bicicleta normal. Eu tinha que comprar revista de bicicleta, o meu câmbio tinha que ser Shimano. Na época, minha bicicleta tinha que ter amortecedor. Selim top. Tudo top. Se não fosse assim, eu não ia conseguir. Eu não permitia que meu pai vá na Casas Bahia, compre uma bicicleta show de bola. Cara, eu sempre fui intenso com tudo. Não, e você sendo filho único, eles tinham que pensar em agradar geral. Pra caraca, faziam tudo pra mim. O possível e o impossível. E na época, não diferente de tudo, eu comecei a cismar com música e ficava perturbando aquilo ali.
Aí eu comecei a tocar e tal, tentar ser um pouco mais rápido, porque a história é longa. Por fim, Não, tem tempo aí meu pai aqui. foi e comprou um teclado melhor pra mim. Porque viu que eu levava jeito pro negócio. A família, leva jeito, ele comprou um teclado melhor pra mim. Eu continuei estudando com um professor particular na época. Comecei a tocar. Aí a minha madrinha, orgulhosíssima de mim, eu era bem novinho. Não, você precisa de um teclado melhor agora. E eu brinco que ali eu assinei a minha sentença. Por quê? Porque a minha madrinha pegou aquele meu teclado que meu pai comprou, que era um teclado legal, era um Yamaha PSR, trocou por um teclado workstation profissional pra mim. PSR tem gente que usa até hoje, só pra Até você hoje, entender, né? E hoje tem até uns modelos legaisinhos de PSR. O meu PSR que meu pai comprou era podreira total, né? era ratada pesada, meu parceiro. Aí beleza, aí comprou o teclado. Aí a minha madrinha trocou meu teclado. Logo, ela ficava muito orgulhosa de eu me ver tocando. Ela queria que eu tocasse para as amigas dela. Justamente a sentença que eu assinei também. Também assinou essa sentença? A mesma sentença. E detalhe, o que ela fazia? Queijos e vinhos com as amigas. Quem tinha que tocar no queijo de vinhos? Então ficava eu ali com os meus 7 anos. E não era uma música só. Era 2 horas. Era diretão. 1h30. Tu já fazia gig gratuita, né? E eu lembro que meu pai e minha mãe... André, ela te deu o teclado, pô. Você precisa ir, eu... Novo, não é querendo. tipo, tu vai pra tocar, tu já virou músico dela, né? Tá ligado? Comecei a trabalhar. Então, meu primeiro trabalho foi onde? Começou aí, na verdade, eu com 7 anos tocando no queijos e vinhos. Ganhava? Não, mas ganhava, comia um queijo. Comia um queijinho ali, pá, relax. Beleza, mas eu gostava muito dessa minha madrinha. Aí, beleza. Aí começou assim. E eu lembro que chegou um ponto, Pedro, que eu não aguentava mais os queijos e vinhos. Obviamente ela tinha bom senso, não era todo final de semana, mas era com uma certa frequência, era com uma frequência que me incomodava, sacou? Não, mesmo que fosse uma vez só, já incomoda. Aí eu falei assim, pai, eu quero meu PSR de novo, eu quero meu teclado podre de volta, porque eu não vou ter comprometimento de tocar. Foi daí nesse momento que eu comecei a me interessar um pouco mais por outros estilos musicais e pedi pra minha mãe comprar uma guitarra pra mim. Fugiu da madrinha, foi pra guitarra. Fui pra guitarra. Acho que de repente foi até uma forma de fugir daquela loucura de tocar nos queijos e vinhos. Isso, então, meu início de música, onde eu comecei a ganhar dinheiro, efetivamente, dinheiro entre aspas, foi com esse grupo de pagode. Mas eu lembro que na época, Pedro, eu tocava, tipo assim, a semana inteira. O grupo de pagode tocava muito, tinha muito pagode de mesa. Eu tocava terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Obviamente, sem converter. Caramba! Eu ganhava na época, no final do mês, tipo, R$270. Pra tocar todos os dias. Mas eu tava feliz fazendo e tal. Aí, um dia de folga, o resto tudo tocando. Tudo tocando. E eu adorava, era novo pra mim, não gostava de pagode, mas só de estar tocando num palco pra mim era tudo muito novo. Beleza, e eu continuava estudando a minha guitarra em casa. Aí na época do 2º grau, agora eu já vou passar um pouquinho mais pra frente. Na época do 2º grau, eu naquela cobrança da família fazia faculdade de quê? Cara, eu já gostava muito de música, eu já tocava muito bem. Eu não era um músico profissional top, mas eu tocava muito bem. Eu falei assim, cara, eu vou querer fazer faculdade de música. Mas só que assim, o meu estudo de música, todo o meu aprendizado de guitarra e de música foi autodidata. A única forma que eu estudei foi piano clássico no iniciozinho, de repente dos meus 6 aos meus 7, dos meus 6 aos meus 8, eu não lembro. Foi piano clássico. Fora isso, foi tudo autodidata em casa. Aí eu peguei o programa da prova da UFRJ de música e comecei a ler solfejo, ditado, leitura à primeira vista. Eu não sabia o que era aquilo. De fato, eu não sabia real. Mas eu tocava bem guitarra em casa. Assim, cara, eu tenho que estudar. Aí eu me lembro que eu fui na Biblioteca Nacional, peguei de música, da escola de música, peguei as partituras do programa. Eu tocava guitarra, eu não tocava violão. Toquei, estudei do meu jeito, aqui eu treinei em casa, peguei ditado, solfejo em casa sozinho. Fiz o teste de habilidade específica e milagrosamente eu passei. Por que eu digo milagrosamente? Porque, na verdade, eu vou ser bem sincero, houve um erro. Houve um erro real. Por que houve? Eu lembro quando eu cheguei na prova, eu não tinha violão de nylon. Porque eu era guitarrista, tocava guitarra. Peguei um violão tonante emprestado de um amigo e fui fazer a prova. O que é tonante? É uma marca de violão, assim, tonante. Violão, assim, bem simplesinho. É, tipo assim, é abaixo do Giannini. Entendi. Aí peguei e liguei. Pedro, quando eu cheguei lá, na hora de fazer a prova, eu vi um montão de violonistas assim. Aí tinha um cara cabeludo. Isso marcou muito, cara, pra mim. Cabeludo assim, sentou, pô, postura top. Aí tu foi lá no Slash, aí? Não, fiquei ali vendo o Slash tocar. Eu falei assim, nossa, cara, que música linda. Eu vi o cara tocar, fiquei babando. Eu não tô mentindo, cara. Só no meio da música que eu reparei que era a mesma que eu ia tocar. Sendo que o maluco tava fazendo uma Ele tava tocando certo.
Ah, entendi. Ele Não tava era outro arranjo, era... Não, ele tava tocando a música bem. Porque acontece... Ele tava tocando a música, né? Porque na música erudita você pega a partitura, mas aquilo é apenas um... Cara, ela não consegue expressar tudo a sua forma de tocar, a forma de interpretar a música. Exatamente. Então tem os ralentando, tem as respirações. E eu não dominava o mundo erudito, sacou? Eu era um guitarrista de rock. Então eu pegava e tocava tudo na íntegra. A melodia era... Eu tocava... Sem e o cara o feeling, né? Zero feeling. E o cara interpretando, eu falei assim, nossa, que coisa linda. Quando eu vi que era música, eu falei assim, cara, eu tô ferrado, eu não vou passar. Vou embora, né? É impossível passar. Enfim, fiz a prova e milagrosamente eu passei. Por que eu digo milagrosamente? Não tô inventando, não. Teve um erro. Porque quando eu entrei na faculdade, depois que eu passei, os professores não estavam acreditando que eu tava lá. Porque eu era muito ruim tocando violão. Era muito duro. Eu era podre tocando violão. Mas enfim, aí passei pra prova. Aí a sua pergunta, na verdade, eu dei essa volta tudo pra responder a tua pergunta, que foi o que a faculdade me ajudou, o que o meu estudo... O que você aplica hoje? Aplica hoje. Então vamos lá. Primeiro de tudo, pelo que pareça, eu não tô desvalorizando a faculdade, porque foi maravilhoso, foi um período maravilhoso na minha vida. Mas eu era um guitarrista do meu quarto, que tocava bem, mas eu me achava o melhor do mundo. Por quê? Porque eu não conhecia ninguém próximo a mim que tocasse mais do que eu. Não porque eu era prepotente, entende? Então os meus amigos tocavam mal. Referência, né? Você não sabia... Então pra mim... Você era o melhor do teu quarto. Exatamente. Existia eu... Os melhores que eu eram, na verdade, os meus ídolos. Melhor do teu condomínio. Que era Steve Vai na época, Ing Malmsteen, John Petrucci. Então pra mim existiam esses caras e eu. Eu não conhecia ninguém do meu lado que tocasse melhor do que eu. Isso é uma boa coisa pro ego, né? Sim. Beleza. Então eu me achava o quê? Ah, eu sou top. Eu só conseguia valorizar, na verdade, guitarristas que estavam, os tops dos tops. Mas é porque, de fato, eu não conhecia ninguém próximo de mim. Porque outra coisa, eu não fui um músico de igreja. Então eu não comecei a tocar na igreja. Quando você começa a tocar na igreja, o legal é que você já convive com músicos muito melhores que você. Muito melhores que você. Então aquilo, sabe, você consegue se botar na sua posição e se estimular a estudar mais. Então não, os meus estímulos eram de fato os caras tops. Eu não tinha amizade de músicos, nem de pessoas tocando. E quando eu cheguei na faculdade, eu achava de fato que eu era o rei. Que eu tocava muito. E no primeiro dia de aula eu vi todo mundo tocando, eu falei assim, cara, eu sou extremamente podre. Eu toco nada, eu sou podre tocando. Então, primeiro que me ajudou muito na faculdade foi me posicionar. Tipo assim, eu me posicionei, cara, eu sou muito ruim, eu preciso estudar muito. E como eu fui um músico autodidata na guitarra, a minha técnica, meu desenvolvimento técnico era zero. O que isso acarretava? Dificuldades de tudo novo que eu precisava estudar. Então, vamos lá. Para mim, o que importava era fazer uma frase X no tempo de forma limpa e musical. Só. Eu não me preocupava com a postura que eu ia tocar, nem com o meu desenvolvimento técnico. O que acontecia comigo, Pedro? Toda vez que tinha uma sextina com duas notas por corda na guitarra, a minha mão ficava meio que assim. Vou dar um exemplo. Quando tinha uma semicolcheia com 3 notas por corda, para ficar mais confortável, eu mudava a minha mão para cá. Com essa postura. Então eu não tinha uma técnica definida. Parece que toda frase, que toda música difícil era um desafio novo para mim, porque sem querer eu desenvolvia uma postura, um jeito diferente de tocar. Então tudo era muito difícil. Mas você estava fazendo certo ou não? Não, eu tava fazendo... Assim, porque guitarra, aí já tem outra questão. Guitarra é um instrumento muito complicado de se julgar o teu desenvolvimento técnico. Por quê? Porque é um instrumento muito recente. Então não se desenvolveu uma técnica. Não tem escola. E cada instrumento tem um shape diferente. Isso faz com que o desenvolvimento técnico varie até de acordo com qual tipo de guitarra você usa. Se você pega uma Les Paul, uma guitarra mais gordinha, que não tem essa curvatura, então o teu braço fica apoiado aqui. Aí já muda o jeito de tocar. Já muda o jeito de tocar. Se você pega uma Strato, ela tem essa curvatura. Então anatomicamente ela fica muito mais gostosa de tocar. Então, assim, é muito tenso você entender. E outra coisa, os guitarristas ícones com desenvolvimentos técnicos diferentes, cada um tocava de um jeito. Então você pega o Steve Morse, que é um cara de palheta alternada, ele pegava a palheta assim. Tem gente que toca sem palheta. A gente toca sem palheta, exatamente. Tem gente que toca a palheta assim, tem gente que toca palheta grossa, tem gente que toca com palheta com ponta arredondada, ponta fina. Fora então, a escola, tipo, o cara vem do blues, o outro não. É perdido tem de gente você... que inventa coisa nova e tal, né? É muito difícil você desenvolver uma técnica definida com a guitarra, sabe? Hoje em dia não. Hoje em dia a guitarra já tem uma técnica assim, já tem exemplos e escolas que funcionam. Na época não tinha. Mas é natural. Eu acho que tudo nasce desse jeito mesmo, né? O violão que é mais antigo, ele deve ter nascido desse jeito. Exatamente. A técnica daquele povo, daquela região e tal. Não tinha, naquele meu momento do que eu estava estudando guitarra, eu não tinha um método eficaz certo, como tem no piano. Se você seguir a metodologia do piano, você vai tocar bem. É só você seguir. Mas eu estava perguntando do violão. Como é que aí você... Tá. Chegando na faculdade, né?
Então minha técnica de guitarra era 0. Quando eu comecei a ter as aulas particulares de violão na faculdade, os professores, eles grilavam muito com a postura. Não, cara, você tem que manter a postura. E aquilo era muito novo pra mim. Eu não conhecia aquela preocupação. Então o positivo pra mim foi o quê? Que a faculdade fez com que eu repensasse totalmente o meu jeito de tocar guitarra. Eu literalmente modelei. Eu modelei por um jeito mais inteligente. Como eu não tinha uma escola, o que eu julgava ser mais inteligente, a minha postura na guitarra, eu pegava conceitos do violão clássico para dentro da guitarra. E daí eu tive que mudar o meu jeito de tocar totalmente guitarra, mas eu desenvolvi uma técnica mais eficaz. Ou seja, a cada frase nova era só uma questão de coordenação motora, porque a técnica eu já tinha. Então tudo ficou mais fácil. Mas você desenvolveu a própria técnica de guitarra ou você aprendeu baseado nas coisas que você aprendeu no violão? Então, eu utilizei técnicas de violão para modelar as minhas técnicas de guitarra. E você acha que o pessoal faz isso? Os guitarristas fazem isso? Então, hoje em dia... Tipo, por exemplo, o cara de Sepultura também é formado em violão clássico, né? Sim, ele pode ter feito, né? Ele pode ter também utilizado a técnica do violão para guitarra. Mas hoje em dia, como já tem muitos guitarristas e desenvolve técnicas diferentes, hoje em dia já tem metodologia. Acho que a galera nova agora que está começando já pode seguir algumas escolas que são funcionais. Na minha época, não tinha. Não tinha uma escola segura de guitarra. É muito recente, então, né? Guitarra é um instrumento muito recente. Mas cara, você é autodidata, ou seja, em nenhum momento você disse, fulano me ensinou. Você não aprendeu nada com ninguém, não. Fora a faculdade. Fora a faculdade. Assim, você tinha um professor, uma professora de teclado lá atrás, de piano, sei lá. Que na verdade, que eu fui 1 ou 2 anos. O que aconteceu comigo? Na verdade, eu arrumei um professor de guitarra. Na época, lá na minha área, tinha um cara que tocava muita guitarra. Eu não me lembro o nome dele. Tocava muita guitarra. E quando eu vi ele tocar, eu fiquei louco. Porque na época foi a única pessoa que eu ouvi na minha frente tocar, teoricamente, mais do que eu. Então eu fiquei muito feliz, fui ter aula com ele. Só que no primeiro dia de aula que eu tive com o cara era, tipo assim, maconheiro. Então o cara enrolando assim, maconha na minha frente, eu era novinho, eu fiquei desesperado, contei aquilo pro meu pai, fiquei com medo. Ou seja, tirou na hora. A única possibilidade que eu tinha de aprender guitarra naquela época com alguém minou por conta disso. Mas você acha que você não chegou a aprender coisas hoje, você não sabe? Você saberia coisas que você não sabe hoje? Não, na verdade o meu desenvolvimento seria mais rápido. Bem mais rápido. Se eu tivesse alguém podendo me ajudar. De alguém, né? Muito mais rápido, Pedro. Porque assim, a gente quando... pelo menos essa é a minha opinião sobre isso. Quando você aprende autodidata, você tem que percorrer um caminho muito longo, você toma muita porrada. Você toma muita porrada pra você chegar aqui. Se você tiver um cara que já passou por todas essas etapas e tem uma forma eficaz, ou pelo menos a forma dele chegar até lá, o cara vai poder te instruir um caminho muito mais rápido, cara. Sabe o que eu lembrei agora você falando isso? Cubo mágico, Rubik. Se você me der um cubo mágico pra eu tentar zerar ele, eu é capaz de passar 1 ano e não... Sim. Agora, se você me disser, tem uma técnica pra chegar... Vai ser muito mais rápido. Você tem que aprender. Na verdade, tudo que você aprende é muito mais rápido, então, né? Você que a vida toda, entre nós, nunca foi muito a favor de faculdade e tal, mas agora você está advogando em favor do ensino. Não de faculdade, mas na verdade sim, de alguém te auxiliando. De alguém te dando um caminho vale mais aula rápido. particular do que uma faculdade? Muito mais. Muito mais. Hoje em dia eu acho que para tudo. Então não serviu de nada a faculdade? Serviu sim, que foi uma experiência muito boa para mim. Agora, o que eu utilizo diretamente do que eu aprendi na faculdade, no meu dia a dia de trabalho, é 0. Da mesma forma que vários profissionais de várias áreas. Tenho certeza. A faculdade dá uma base teórica boa, mas a gente aprende na prática. No meu caso, diferente disso, ela também me deu uma base prática, mas que hoje em dia eu não uso, entendeu? Então são coisas que me auxiliaram. Eu não posso apagar, passar uma borracha na minha faculdade. Não, me ajudou muito em vários aspectos, entendeu? Mas diretamente, que foi a sua pergunta, no meu trabalho, não. Você não utiliza técnicas de nada para gravar, para tocar violão, por exemplo, não? Cara, não. Assim, a técnica sim. A técnica sim. Porque você atua em música pop. Eu entendo que tem uma diferença, mas... Mas você não acha que você, por exemplo, é limpo na palhetada, na riscada, no acorde, na posição da tua mão esquerda que faz direito? Por exemplo, tem muita gente que toca violão, bota o polegar assim. Sim. E eu não sou violonista, eu vejo. Tipo, esse cara tá tocando tudo errado. E o cara, quando estuda erudito certinho, ele bota o violão aqui, na outra perna, ele faz direitinho e tal. Me ajudou muito. Me ajudou. Mas se eu uso conceitos da faculdade, vamos falar de música, sabe? De música não. De técnica sim. Beleza, vamos lá, vamos separar. Tecnicamente sim. Musicalmente falando, 0. Por exemplo, aula de piano, eu vejo muito tecladista muito bom que toca com a postura, com a posição da mão errada, com o dedo esticado e tal, ao invés de deixar reto aqui o punho para facilitar anatomicamente aquilo que você precisa fazer. Por exemplo, até os 20, 22 anos eu tocava sem mexer o braço, só os dedos. Aí no conservatório, em 2 aulas, a professora me ajudou e falou: você está fazendo errado. Por quê? Eu falei, na vida toda me ensinaram assim.
Aí a pessoa que te ensinou errado. Sim, sim. Aí ela, mexendo no braço, ela mostrou vários níveis, assim, de coisa que eu jamais faria, mas que era impossível fazer sem o movimento do braço. Então tem coisa que a escola, a milenar, centenária, ela vai trazer, né? Ela vai te ajudar, exatamente. E o professor particular também. Agora, tem outro conceito... Sendo bom, né? Sendo bom e principalmente... E outro conceito que eu penso é o seguinte, acho que mas só que toda evolução depende diretamente de como você conduz o que você está estudando. Diretamente. Porque o que eu vejo? Se as pessoas me perguntam, cara, vale a pena o professor particular? Vale a pena, o professor particular de música. Mas ele não vai fazer você tocar bem. É impossível. Quem vai fazer você tocar bem, literalmente, é você. Porque o que eu vejo? A maioria das pessoas, Pedro, que procuram, que não tem um despertar autodidata, elas meio que direcionam a vontade dela de tocar para um profissional. E esquecem de se esforçar o tanto quanto que tem que se esforçar. Então, por exemplo, se você pega, você está começando o instrumento hoje e você seguir o espaço do professor, você vai começar a tocar piano, você começa com 10, quando você tiver, bem, quando você tiver 40, cara. Porque é muita pouca coisa. Na verdade, você tem que buscar muita coisa e esse professor te auxiliar. É meio que isso que eu penso. Por aí. Mas você, ao meu ver, é diferente da maioria. Você realmente é um autodidata que eu posso dizer. É autodidata real. Pouca gente eu conheço que tem esse nível de empenho, assim. As pessoas... eu estudei um tempo e tal, mas depois... Normalmente a pessoa vai descansando. É muito difícil você ser o seu próprio treinador, o seu próprio acompanhador, o seu próprio instrutor, né? Você buscar literatura. E você gosta de ler, né? Por exemplo, eu detesto ler. Você me incentiva muito a ler e eu fico... Sim. Tem um audiobook disso aí, porque... Olha, grande. Mas eu acho que... E isso também, a minha dificuldade de partitura sempre foi essa, assim. Eu não gosto do visual, eu gosto de aprender ouvindo. Eu lembro que tinha uma peça de Mozart que eu só fui aprender de verdade quando eu pedi para a professora sentar no meu lugar e tocar, porque até então não estava entendendo o que estava escrito, traduzindo e tal. Mas é uma coisa que me leva a perguntar uma coisa muito polêmica, eu sei que você não vai responder, mas você hoje se considera um bom guitarrista? Eu acho que você é um dos melhores do mercado. Você acha que tem muita gente melhor que não atua? Assim, deixa eu tentar. Eu, na verdade, não vou fugir da pergunta, mas eu vou te passar a minha visão sincera hoje em dia, sabe? Eu não consigo me comparar. Mas não é porque você tá de mim, sabe por quê? Porque hoje em dia eu aprendi, e eu tô sendo bem sincero, não tô de papinho não, eu aprendi a curtir e respeitar musicalidades diferentes. Então eu não consigo me achar melhor, nenhum outro melhor do que o outro. Não mesmo, de verdade. Não acho ruim. Né? Hoje em dia eu consigo admirar um cara que toca simples pra caramba e toca totalmente sujo, e consigo admirar a técnica de um cara que toca limpinho. Sendo que que quando eu te conheci tu não era assim. Era o oposto. O cara que tocava sujo não tem valor. E hoje em dia eu consigo enxergar que o cara que toca sujo, muitas vezes o cara toca muito mais bonito que um cara extremamente técnico e limpinho. Tem uma sensibilidade, né? E hoje em dia eu tenho maturidade de realmente curtir. Então pra mim é muito difícil julgar. Difícil real. Tipo assim, esse músico é melhor do que o outro. Caraca, é tão difícil, porque às vezes esse é muito técnico, esse é extremamente musical, esse tem bom gosto e o outro tem técnica e bom gosto. Eu acho que o legal é você realmente conseguir admirar de verdade a diversidade dos músicos. Por isso faz com que a gente aprenda muito. Então, se você me perguntar, eu não consigo me achar realmente eu sei que eu sou um bom músico, mas não consigo achar melhor. Eu acho que eu tenho o meu jeito de tocar, a minha musicalidade, as minhas dificuldades. Outros músicos têm a musicalidade dele, dificuldade dele diferente. Não tô fugindo, tô sendo sincero, é real. Agora, essa mudança pra mim, que te conheço, marcou uma época sua, né, de grandes mudanças, assim, até na tua aparência, né? E antes de eu entrar nesse negócio de aparência e forma física e etc., porque é uma coisa que eu vou falar e acho que é importante também, mas um dos aspectos musicais de quando eu te conheci, que era esse de extrema exigência e pouca flexibilidade de... Não, isso aqui perfeito, isso aqui que é bom e que não for, o cara é louco. E hoje você entender e você, me parece, estar mais satisfeito com você mesmo e com tudo à tua volta, com as pessoas e com o que seria a concorrência ou música produzida por outras pessoas, ou outros músicos, outros guitarristas, outros produtores e tal. E não que você fosse uma pessoa extremamente louca, egoísta e tal, eu estou dizendo cada um tem uma época e um jeito de expressar a coisa. Perfeito. E hoje eu vejo, de onde você acha, qual foi a mudança que você sofreu, ou viveu, ou experimentou, que te fez ficar mais relax? Por exemplo, uma das coisas, você não gostava
de tocar música que não tivesse voltada para trabalho, ou para execução, ou para show. Por exemplo, vamos sentar junto em casa, vamos tocar uma parada. Hoje em dia você já é bem mais à vontade e receptivo em relação a essas coisas. Não que você precise tocar e tal, mas você já entende já... Não. De onde Muito bem era colocado. que vinha aquela insegurança, né? Que eu digo assim. E que hoje você não tem mais. Eu enxergo isso de várias formas. Vou tentar responder essas várias perguntas, na verdade. Assim, a insegurança vinha... Pode falar. Da minha falta de capacidade real de fazer o que eu queria. Então, veja bem. Eu era muito limitado. E o pouco que eu sabia, tô sendo bem honesto, pouco que eu sabia, eu julgava ser ouro. Então, só o que eu sabia fazer tinha valor. Consegue entender? Eu não conseguia enxergar valor em outras coisas diferentes do que eu fazia, justamente por eu não ter capacidade de fazer. Acho que era uma defesa minha, sabe? Assim, não querendo. Isso que acontecia. A partir do momento que a gente vai amadurecendo, obviamente, a gente vai vendo situações, e eu via que, na verdade, eu tava demorando muito a aprender coisas novas por eu não me permitir gostar de coisas novas. Então, assim, e eu julgava que o que eu sabia, o que eu gostava, era a verdade absoluta, por falta de maturidade. Quando eu abri esse meu horizonte, eu comecei a enxergar coisas tops em quem estava começando a tocar. Porque às vezes o cara partia por um caminho totalmente fora da caixa que eu nunca pensaria. Eu falei, cara, isso tem valor também. Tanto valor quanto as minhas horas de estudo. E eu comecei a enxergar, na verdade, Pedro, isso que é legal, que foi difícil eu enxergar isso. Eu comecei a olhar muito mais de frente para as minhas limitações. Sim. Real. Porque assim, eu era imaturo, eu era mais novo, eu não conseguia olhar para as minhas dificuldades, sabe? Sim. Aquela coisa que era muito difícil de eu enxergar. Então eu vi um guitarrista, por exemplo, tocar sujo pra caramba, eu era aquele músico julgador. Eu era aquele músico idiota, que eu olhava, o cara tá sujo, mas calma aí, cara. A música é humana. Isso. Esse cara toca sujo de forma limpa. E eu digo uma coisa... Sim. E assim, eu falo isso pra você sempre, e é honesto do meu coração, cara. Eu me acho um músico, entre aspas, sem talento. Eu vou explicar esse sem talento. Não que eu não tenha talento, é interessante sabe? Isso, é interessante. Não é que eu não tenha talento, não é isso. Mas eu julgo assim, cara. Tem músicos que o cara toca, pega o violão, pega a guitarra, toca. Cara, é lindo o que o cara faz. É lindo, é extremamente lindo. Esse cara, vamos chamar de talento a palavra, tá? Porque eu não vou conseguir achar uma outra palavra pra adjetivar isso melhor, tá? Beleza, vamos chamar isso de talento. O cara tem talento, meu. Tudo que o cara toca é lindo. O cara nem estuda. O cara estudou 1/3 do que eu estudei ou menos. E o cara toca bonito. Ele vai sujar? Vai, porque, teoricamente, por conta de mais estudo, a minha técnica pode ser até melhor do que o cara, mas o cara toca muito lindo. Muito bonito. Diferente disso, eu sempre senti isso, e eu só consegui enxergar isso há pouco tempo pra cá. Pedro, as coisas só funcionam comigo quando eu executo perfeitamente. Diferente disso, as coisas não funcionam comigo. Isso é muito sincero. Mas você sabe por quê? Então, porque eu sinto que... Assim, se você perguntar minha opinião sincera, eu acho que isso vem desde a infância. Influências do que você ouviu, as coisas que compõem a tua naturalidade musical do seu bom gosto. Eu preciso modelar essencialmente o meu bom gosto. Então, por exemplo, um solo de guitarra. Se eu, André, não executar perfeito, eu sei, não é que eu acho que fica, não, eu tenho certeza que ele não fica tão interessante quanto um solo, às vezes, de outro guitarrista que tocou até mal. Mas o cara faz aquilo ser muito interessante. Saca? A mesma com cantor. Tem cantor que só funciona se cantar 100% afinado. Mas essa é a tua percepção sobre o que você faz e o que você acha que deve apresentar. E talvez quem assiste de fora nem pense, poxa, não precisava nem tanto esforço assim, já estava lindo e tal, né? Então, de repente, tem um fundo da tua história, da tua infância, de algo que alguém te falou, teu pai, tua mãe, sobre... Pode ter algumas travas, mas eu sinto que, assim, sem muita perfeição, as minhas coisas acabam não funcionando, não chamando atenção tanto quanto chamam de outros músicos ou de outras características, de outras formas de tocar. Sim. Então, e eu comecei a ver o quanto é difícil tocar de forma tão natural. Então, eu sempre fui um cara muito técnico mesmo. E as coisas só funcionavam pra mim sendo executadas de forma muito técnica. Outras pessoas sem técnica, de forma muito natural, tocavam muito mais bonito e despertava a atenção e interesse das pessoas muito mais que a minha forma de tocar. Então, assim, isso eu só fui enxergando com o tempo. Voltando pra tua pergunta pra gente não se perder. Claro. Que é Na assim, verdade, tem a ver uma coisa com a outra. Não, exatamente. Que é tipo assim, o que de fato... Qual foi a sua pergunta? Eu me lembro agora, já até esqueci.
Não, você tinha uma fase de insegurança que você era super exigente e depois você foi ficando mais a aceitar, assim, as pessoas e as coisas à sua volta. Então por que, né, que eu comecei a enxergar? Na verdade, que eu comecei a ver que muitas coisas que eu fazia eram muito bom e os resultados de muitas coisas que eu fazia não eram tão bons assim. E eu comecei a olhar pro lado e vi pessoas teoricamente tocando menos que eu, mas com mais resultados de público. Resultado de chamar a atenção da pessoa, sabe? Tipo assim, você olha o cara tocar, nossa, que legal, a pessoa ficou ouvindo. Olha o André tocando, pô, nossa, que legal, mas é chato. Toca pra caramba, mas é chato. Eu comecei a sentir isso na pele. Em produção musical é uma coisa que a gente foi aprendendo junto também, né? Sobre nem sempre uma superprodução faz sucesso. Tem mais a ver, de repente, até com a música, a composição, do que com o tanto que você se empenha em produzir. Se a música não for tão boa, não adianta, né? Não adianta. E quando você começa a enxergar essas suas fraquezas de verdade, você tem maturidade de olhar para elas, você consegue melhorar. Eu acho que foi isso que aconteceu, sabe? De repente eu consegui olhar mais de frente todas as minhas dificuldades reais que eu tinha. Porque assim, todo mundo tem suas dificuldades com a sua profissão, com o seu talento, Não tem, a gente tem músico que toca pra caramba, mas não consegue compor. Sabe? A gente tem as nossas dificuldades. E quando eu comecei a olhar para as minhas, eu comecei a me botar em posição de, cara, eu preciso realmente me abrir para curtir coisas diferentes que estão longe da minha capacidade de conseguir, até entender. Por mais que seja sujo, mais simples. Então, a música pop, ela tem muito disso, sabe? Muitos músicos de instrumental têm, às vezes, a mania, eu chamo de mania, de criticar a música pop por julgá-la muito simples. Cara, mas é um simples que é extremamente difícil de conceber, cara. Não é simples fazer soar simples. Executar pode até ser, mas assim, cara, é tão complexo. Nem isso eu diria, eu acho. Sinceramente, cara, você é um produtor de música pop, você tem que entender que, de repente, é fácil porque você já faz tanto, mas você já dominou uma coisa, que você bota um outro cara que teoricamente estudou mesmo que você, que ele não tem prática, sim. Ele não vai soar lindo, não vai soar perfeito. Tipo o Justin Timberlake, que é produtor, cantor, tudo, né? Ele diz, você me assistindo no palco, você me ouve cantar e acha simples. Você me vê dançar e acha que o que eu fiz é simples. Mas eu estudei muito e pratiquei muito para poder aparentar simples. Para não ficar soando, nem aparentando complexo, porque isso tira a beleza da coisa. Então, a música pop é para soar simples. Mas você chegar lá, você precisa dominar muito essa técnica, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente está produzindo, a gente quer super povoar de sons. Uma coisa que é muito mais bonita se você tirar fora ao máximo e deixar só um baixo, uma batida e uma voz, por exemplo. Sim, é verdade. Então, indo de encontro ao que eu falei, essa questão dos músicos instrumental com música pop, eles acabam criticando porque eles não olham pra dentro e não enxergam que, na verdade, se eles tentarem fazer, eles não vão conseguir. Não vão conseguir. A partir do momento que eles começam a olhar para as suas limitações e ver que aquilo é difícil e tem seu valor, o cara começa a aprender muito mais. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Em um momento, eu comecei a enxergar qualidade e valor em coisas que, pela minha ignorância, pela minha falta de maturidade, eu não conseguia enxergar as minhas limitações. Logo, eu só dava valor ao que eu sabia fazer. E ao que eu não sabia fazer, eu estava distante, ou mesmo não gostasse. Porque gosto, ok? Eu não dava valor. E com o tempo eu fui aprendendo que, na verdade, eu dando valor a isso ia agregar muito ao meu trabalho como um todo. E é um momento da vida que a gente acha que todo mundo tem um momento que vira a chave, né, Pedro? Assim, então, justamente foi o que eu falei no começo. Falando de mudança, né? Porque essa foi uma das. Sim. Então já tem o quê? 2 anos que você mudou alguma coisa na tua cabeça. E o motivo em si, não sei qual é, nem sei se interessa, mas você fez uma mudança e acabou emagrecendo e mudando estilo de alimentação, estilo de tudo, né? E a forma de se apresentar até. Você, por exemplo, não era ativo na internet. Zero. E você preferia evitar até o relacionamento com artistas, com clientes, com eventos, com tudo, né? Total. Qual foi a mudança? Quando foi? Como foi para você? Por quê? Então, eu sou péssimo de memória e eu honestamente não lembro nem qual foi o meu start. Assim, a gente acaba... Acho que a vida vai passando e tem momentos que a gente acaba se sentindo muito desconfortável com o que está acontecendo na nossa vida. Ou com a nossa realidade profissional, ou com um momento ruim familiar, seja o que for. Eu acho que foi juntou tudo. Eu estava muito incomodado. Você estava insatisfeito com você mesmo, eu posso dizer, né? Total. Não era nem alguém ou algo externo, né? Era você e você. Com tudo. Então, assim, ali há 2 anos atrás foi o início de uma mudança que começou
pelo meu vício de cigarro. Eu tinha um vício de cigarro, na verdade meu start foi isso. Na verdade o start, sabe qual foi? Assim, eu não lembro o que me estimulou. Mas assim, são coisas que estavam me incomodando. E eu me lembro que todo o período de Hallelujah, que é um evento da comunidade Shalom, eu acabo trabalhando demais. Por quê? Porque a gente já faz trabalho pro Shalom há um bom tempo. E os produtos meio que tem que ficar prontos para esse período do Hallelujah. Isso. Que é meio que no meio do ano. E o último mês é hardcore. É hardcore e brabo. E eu lembro que nesse Hallelujah de 2 anos atrás, eu tava trabalhando e fumando tipo 2 maços e meio. De tão nervoso e tensão de trabalho. Aí eu fui, aí eu sempre vou pro Hallelujah, ou tocando, ou participando de alguma coisa. Fui pra lá. E quando eu voltei, eu lembro que, cara, vai ser o último cigarro que eu vou botar na boca. Eu desci do avião, acendi 2 cigarros, emendei um no outro, peguei meu maço e joguei fora. Isso quando você voltou pra casa? Quando eu voltei. De Fortaleza pro Rio. Tinha acabado, Hallelujah, tudo. Eu falei assim, cara, não, eu não posso, cara. 2 maços e meio, como assim? Eu tô me matando. Então, meu início foi esse. E assim, um hábito bom puxa vários outros bons. Então, meu start foi pelo cigarro. Eu fui e parei de fumar cigarro. E por incrível que pareça, foi mais fácil do que eu imaginei na época. A primeira semana, obviamente, muito difícil, mas depois eu acabei lendo um livro que acabou me ajudando pra caramba. O livro não falava nada efetivo, sabe? Mas de alguma forma ele me ajudou. Magicamente ele me ajudou. E posterior, eu fiquei 1 mês, parei com cigarro. Eu falei assim, cara, assim, foi natural, sabe? Uma coisa vai puxando a outra. Pô, já parei de fumar cigarro. E eu tava muito gordo, na época eu tava com quase 150 quilos. Pô, cara, não, 140 e... 140 e pouco, né? 143 quilos, eu não lembro. Ao certo. Cara, então eu vou fazer uma dieta. Aí na época eu comecei a fazer a dieta que eu tinha feito há uns anos atrás. Cara, e um hábito bom vai puxando outros hábitos bons. Então a gente vai começando a querer realmente evoluir como ser humano. E daí eu passei a voltar à leitura ativa pra minha vida. Isso me ajudou muito a me estimular e de fato eu tentar me conhecer melhor, até pra sustentar essa dieta, pra sustentar esse meu vício pelo cigarro. Mas doeu mais parar de fumar ou emagrecer? Parar de comer. Pô, não tem dúvida. Mas você sentiu a abstinência química do cigarro ou mais emocional? Não existe abstinência química do cigarro. Pedro, não existe. Não tô falando a verdade absoluta, mas assim, pelo que eu li, pelo que eu senti, pelo que eu vivenciei, cara, tudo é psicológico. Quimicamente, o cigarro não tem a capacidade. E assim, sabe o que me impactou na época que eu tava parando de fumar cigarro? Foi que eu li o seguinte, no livro, dizia a seguinte coisa. Na verdade, cigarro, eu tinha a sensação que ele me trazia paz, calma e foco. É isso que eu tinha. Então, quem fuma, na verdade traz um pouco, né? Disso, na verdade, quimicamente. não, na verdade, ele não traz, assim, entenda bem. Ele traz. Mas, na verdade, a nicotina, aos pouquinhos, ela vai te tirando a calma, a paz e ao mesmo tempo ele foco. te dá o contrário também. Então, na verdade, quando você fuma, você tá repondo um estado natural do ser humano. Aquilo me impactou, mané. Eu falei assim, gente, cara, que loucura. Então, na verdade, esse tempo todo, o cigarro aos pouquinhos foi tirando uma condição natural de paz, de foco, e aí de você felicidade. Precisa dele pra repor uma coisa que foi ele mesmo que tirou. Pô, aquilo me deixou muito louco. Então eu não vou mais usar esse troço. Cara, não vou usar, que coisa de maluco. E eu comecei a ver que, de fato, a abstinência química não tem, é provado até, cara, através de estudos e teorias. A abstinência química do cigarro não existe, é tudo psicológico. Então, se você se treme com a ausência da nicotina, não. Você se treme porque é tudo psicológico. Mas eu não senti isso. Sim. Nada. Você sentiu uma faltinha e tal, mas... Muita falta, eu fiquei mal-humorado pra caramba, não queria ver ninguém, enfim. Não foi fácil. Foi difícil. Mas comer deve ter sido... Muito mais difícil. Comer, pra mim, foi muito mais difícil e é difícil até hoje. Então, não simplesmente foi eu venci. Não, eu vou ter que vencer essa minha compulsão por comida sempre, né? a vida inteira. Mas hoje é bem mais fácil. Ou não? Cara, eu vou te falar que o período mais fácil foi o período que eu tava entregue 100%, Pedro. Quando eu tava 100% entregue à minha dieta, vamos por assim chamar, foi o período mais fácil de todos. A partir do momento que eu me liberei, final de semana, me permiti também curtir coisas que eu acho que faz parte da vida. A gente não tem que ser drástico a vida inteira. Mas a partir do momento que eu me liberei, isso tornou mais difícil pra mim. Por causa da volta, né? Por causa da volta. Então, assim, eu tenho que lutar toda semana para a semana eu manter voltar na linha e final de semana eu poder me permitir. É uma luta. Mas então é interessante isso, porque se você... E você é um cara que quando faz 100% para atingir o objetivo. Se você faz um esforço para entrar no 100%, é mais fácil você ficar nele. Muito mais. Do que você sair e voltar, sair e voltar. Sair. Sexta, segunda. Sim. Não, é muito mais. Mas hoje em dia você não quer mais, ou não consegue mais voltar, ou não precisa mais. Então na verdade, acho que a gente tem momentos... Ficar 100%, né?
Não, assim, na verdade você tem momentos que você tá muito ansioso, você acaba se entregando. Eu acho que manter constância em tudo, na minha vida, sempre é algo muito difícil. Então, eu tenho essa dificuldade. Eu me entrego, entro de cabeça. Vocês sabem, vocês que são amigos próximos e só, vocês sabem. Entro de cabeça, vou tudo 100%, e depois, para manter constância disso, é uma dificuldade, é algo que eu tenho que trabalhar em mim. Então, teoricamente, com comida, eu consegui encontrar um certo equilíbrio, sabe? Porque eu tenho certeza, eu não posso te dar, mas eu sinto que é muito difícil eu voltar ao que eu era. Porque eu tenho muito medo por N motivos de voltar. E isso é que me lembrou que você, justamente para fincar a bandeira, como pessoa que vai na lua, você fez a tatuagem, que foi a primeira, acho que foi essa aqui, né? Não, foi essa daqui. Foi a minha primeira. Para marcar esse divisor de água na tua vida, né? Eu mudei de aparência, de peso, de hábito, a minha intenção era essa. Era olhar a tatuagem e falar assim, cara, tipo assim, lembre que se você mais, voltar a agir... E é muito fácil voltar. Porra, é muito fácil voltar. É muito fácil, porque 2 anos não consegue definir uma verdade. A gente só tem 2 anos. Então, assim, a minha luta continua sendo muito grande. Mas a tatuagem explica isso ou não? É só... Sim, teoricamente, o marco é a própria tatuagem, né? Não, a tatuagem foi um momento que... Porque acontece, quando eu comecei a ficar mais magro, a gente acaba ficando mais vaidoso. Então a tatuagem, na verdade... Tá mais satisfeito consigo. Né? Exatamente. Foi uma expressão de vaidade minha, mas eu queria marcar aquele momento. Não simplesmente fazer para me sentir mais bonito. Mas, teoricamente, marcou aquele momento da minha vida. E eu tava tão bem comigo mesmo que eu fiquei muito vaidoso. Queria me sentir bonito e fiz a tatuagem. E meio que marcou os 2 lados para mim. É muito interessante ver o quanto você mudou mesmo. Você já tinha emagrecido antes. Sim. Acho que antes de eu te conhecer até. Isso. Mas era assim... tem que tirar foto pro trabalho tal, pro CD tal, pro DVD, ou seja lá o que for que era, que eu não lembro. Que você contou, né? Aí você ficou 3 meses, uma coisa assim, aí tinha emagrecido drasticamente. Mas não tinha o propósito maior, que era... se beneficiar ou você buscar, né, a procura da felicidade, como diz o filme, né? Você estava cumprindo uma tarefa ali. Sim, você cumpriu, depois tirou as fotos, voltou. Tanto que você ficou anos com a mesma foto no WhatsApp para sempre, né? Em tudo, né? Desde o Orkut até... Cara, o Orkut, é verdade. Né? Aí agora... E essa mudança também traz novos compromissos. Então, por exemplo... você se tornar uma pessoa mais ativa publicamente na internet, gerar conteúdo. Eu estava falando com você antes da gente gravar sobre o Gary Vee, que é um dos caras que eu observo muito, e ele diz, gera conteúdo, o que importa é você gerar conteúdo, mas vai você gerar conteúdo todos os dias que não tenha uma sobreprodução do que você esperar 1 mês, 2 meses, 6 meses, você fazer uma grande coisa, né? Tipo, você tem que fazer todo dia. Então, e a coisa do story do Instagram traz isso, né? Essa coisa do imediato. E uma porta se abre para o público ver aquilo que é a pessoa que ele admira, seja o artista ou quem for, um lado dele que ele não veria no álbum, ou no filme, ou no clipe, né? Que quem é aquela pessoa, como é que ela fala, como é que ela se porta e tal, né? Podcast é uma outra coisa que deu uma explosão dos últimos anos para cá justamente por isso, porque dá oportunidade. Por exemplo, antigamente você sentava num Jô Soares e era 5 minutos. Se a entrevista estava muito boa, ele dizia, a gente vai começar daqui a pouco, a gente volta, e fazia 2 blocos de 5 ou de 10, sei lá. Aqui a gente fica 2 horas se a gente quiser. Sim. O Joe Rogan, que é o maior do mundo, fica 3 horas e meia, 3 horas e 40 por episódio. Ele faz 1 ou 2 por dia. Então, assim, o nível, também, eu acho que eu não consigo, não tenho essa disposição, mas ele vai acostumando também a começar. E é tão bom porque você vai... Qual é a oportunidade que você tem na vida de falar isso tudo que você falou, mesmo no teu canal, no teu Instagram, no teu IGTV, no teu Story? Tanto. As pessoas que te admiram não te conhecem. Não conhecem, exatamente. É um momento, né? E... Quando você falou assim, o que... Essa questão que eu tinha emagrecido antes, né? E a minha mudança foi diferente. Que assim, porque na verdade, na primeira vez que eu emagreci, eu simplesmente fiz uma dieta para emagrecer. Nesse meu momento agora, na verdade, eu fiquei incomodado com o meu jeito de ser, comigo mesmo. Então, na verdade, não foi apenas eu parei de fumar e eu emagreci. Na verdade, eu meio que me reestruturei. Eu estava muito incomodado como eu estava levando a minha vida e eu mudei por inteiro. E essa questão das redes sociais, da minha exposição, era algo que eu criticava muito. Quem fazia
Antes de eu me expor assim, nas redes sociais, assim, acho uma besteira ficar expondo a minha vida, o meu trabalho. Exatamente, era o contrário. Mas eu criticava porque, na verdade, dentro de mim, eu não tinha capacidade nenhuma de fazer. Primeiro, a minha autoestima, pelo menos comigo, funciona assim. Eu sei que tem pessoas acima do peso que têm uma autoestima super top. Eu não tinha. A minha autoestima para com o meu corpo, para com o meu jeito de falar, mas de tudo era zero. Porque eu era muito gordo, eu não tinha coragem. Então, logo, qual era a minha defesa? Atacar. Justamente o que eu ia falar. Então, a pessoa pensa, eu não consigo, então eu vou falar mal, eu vou falar, não, mas eu tô aqui de propósito, eu gosto de ser gordo, eu gosto de não falar com os outros, eu gosto de não estar na internet, eu gosto de estar feio. Não, o negócio vai ficar assim mesmo. Na verdade é porque é defesa. É difícil o outro lado. Né? Ué, quer ver um exemplo clássico que todo mundo passa por isso? Quando você começa a fazer stories, você nunca fez. Eu tenho certeza que todo mundo começou a fazer, ouviu de algum amigo, virou blogueirinho agora. Porque, na verdade, aquilo é uma crítica. Porque esse cara tem muita vontade de fazer o que você teve coragem de fazer. Ele não tem coragem, ele tem que te criticar. Ele fala, virou blogueirinho. Agora, quando você começa a fazer, você não tem coragem de criticar. Sabe por quê? Porque, pelo menos comigo, foi assim. Você vê o quanto é difícil vencer essa barreira. Isso é uma transição de maturidade, um processo de maturidade mesmo. É lógico que você vai ter sempre referências e você vai gostar de umas coisas e outras não. Tem estilos e tal. Claro. Né? Mas mesmo a menina, se eu for parar a pensar assim, se tem alguma coisa boa nisso, a menina que tem um feed, um canal no Instagram, que só tira foto do corpo dela e fala besteira no story, por pior que seja moralmente, por um outro lado, aquilo é um processo de exposição e de desenvolvimento de um ofício ali. Tipo, por menos valor que tenha, ela põe a cara, ela se expõe, ela aprende a tirar foto, ela aprende a se vestir, ela aprende a se maquiar, aprende a falar, aprende a ser simpática. Eu vejo meu primeiro story. Verdade. Eu guardo todos, eu faço uma memória. Quando eu vejo o primeiro, dá um impacto. E eu não sou bom não hoje, mas eu estou dizendo, a diferença só de ir fazendo, né? Gritante. Já vai... a primeira... E aí, gente, tudo bom? Eu gostaria que... Fico com medo da câmera e falando assim, meio e olhando pro lado e tal, né? E a gente vai se soltando e vai aprendendo a... Vê se concorda comigo, Pedro. Vê se faz sentido pra você. Pelo menos eu senti isso, sabe? Na verdade, os primeiros stories são muito difíceis porque é muito difícil você se enxergar. Pra mim foi muito difícil eu me enxergar. Você começa, caramba, eu sou assim, eu falo assim, eu tenho esse jeito, tenho essa cara. Tal. Eu faço isso, enfim, e você começa a ver todas as suas inseguranças, todos os seus trejeitos. Então, esse início é muito difícil. E com o tempo, na verdade, hoje, pra mim fazer stories é mais fácil, porque, na verdade, é muito mais fácil hoje pra mim eu me aceitar. É que nem a gravação de voz. Independente. A primeira vez que você ouve a sua voz falando, qualquer pessoa acha extremamente esquisito. Você vai se conhecendo um lado que você não conhecia, né? Que todo mundo já conhece, mas... Então, no início é difícil. Você ouve 1, 2, 3, 1 mês, 1 ano. Você começa a se acostumar com isso. Aí começa a ser muito mais fácil você ser natural na câmera. Ou melhor, mais fácil você aceitar a sua persona na câmera. Porque tem isso. Natural 100% é meio complicado. E por outro lado, se você pensar, não, mas isso que eu estou conhecendo de mim mesmo, todo mundo já conhece, já é acostumado. Então não é tão ruim assim pros outros. Sou eu que tenho que me acostumar comigo mesmo. Exatamente. Não, é isso aí. Não é tão ruim. E é difícil a gente entender e aceitar isso. Porque, por exemplo, eu quando falo muitas vezes eu gaguejo. Ok, ponto, show de bola. Pô, mas nos meus stories eu não me permito gaguejar. Mas as pessoas do meu dia a dia vê que eu acabo gaguejando, sacou? Isso não é um empecilho pra me achar menos... Se fosse uma gagueira que te parasse mesmo... Exatamente. Tipo assim, isso não vai fazer com que eu seja mais ou menos interessante. Mas na hora a gente quer sempre mascarar aquilo. Hoje em dia eu já levo isso mais de boa. Eu faço meus stories sem voltar. Cara, no início, Pedro, eu ficava, tipo assim, sem sacanagem, umas 3 horas pra fazer um story... Fazer um take, né? De 30 segundos. Mas eu acho que é o desenvolvimento do ofício que eu falei, por exemplo. Eu lembro, e eu falava isso contigo, cara, eu fiz 75 vezes pra sair esse. E saiu ruim. E saiu bem ruim. Não, tipo, mas você vai aprendendo a coisa e vai também se aceitando. Sim. Mas isso também tem a ver com o que eu ia perguntar naquela hora. Você acha que hoje mais vale a pessoa, que nem o Gary Vee fala, né? Gerar qualquer conteúdo ou não se expor tanto e fazer um troço mais... Tipo assim, o artista, mais vale ele fazer um acústico, voz e violão toda semana ou esperar para fazer um álbum top? Ou tem que ter os dois?
Então, aí, a pergunta é difícil pra caramba, porque eu acho que a gente pode encontrar cenários diferentes que justificam e respostas diferentes. São épocas e cenários diferentes, né? Falando sobre a exposição, de se expor ou não pro seu trabalho de música ou de qualquer outra profissão, eu acredito que é o seguinte: hoje as grandes oportunidades estão com pessoas, através de pessoas. Essa é a minha opinião, tá? A internet ajuda bastante. Mas isso é uma vertente, é um movimento muito forte e é o futuro. A gente não pode querer ir contra o futuro, cara. Se a gente quiser ir contra o futuro, a gente vai se afundar. Então, enquanto eu tava criticando e não queria expor porque achava desnecessário, realmente naquele momento era desnecessário pra mim, que eu tava trabalhando. Eu tinha trabalho, as pessoas me procuravam, eu não precisava me expor pra trabalhar. E hoje a gente continua não precisando se expor pra trabalhar. Cara, mas é o futuro, cara. É o futuro. Se a gente nadar contra isso... Hoje continua menos, mas continua. Mas eu acho que o mercado de trabalho hoje é a internet. Então, eu ainda acredito, Pedro, que as grandes oportunidades estão através das pessoas. Eu acredito. Em qualquer profissão. Você faz contato na internet. Mas você pode fazer o contato pela internet, então, você divulga. Cara, é algo que a gente não pode ir contra. É muito forte. E a gente vê na prática. A gente fica sem postar, diminui o contato de trabalho. A gente acaba postando mais, as pessoas têm vontade de procurar. Então, assim, cara, nada contra é burrice. Na minha opinião, na minha humilde opinião, é cansativo? É. A exposição diária é algo fácil? Não é. Mas ao meu ver, pelo menos eu pra minha vida, adotei que é o seguinte: isso faz parte do meu trabalho. Eu não tenho que produzir, eu não tenho que gravar guitarra, eu tenho que mostrar o que eu tô fazendo. É o meu marketing. E é um marketing barato. Coisa que há 10 anos atrás era impossível. Hoje, com um story de 15 segundos, eu consigo chegar a 1.000 pessoas sem gastar um centavo. Cara, 1.000 pessoas é gente pra caramba. Pega 10 anos, como é que você vai conseguir falar e mandar uma mensagem do que você acredita pra 1.000 pessoas? Era utópico. Não, é impossível. E na verdade, isso traz coisas boas, que são esses benefícios da comunicação, da velocidade e tal. E por outro lado, aquilo que a gente estava falando mais cedo. As pessoas que têm acesso a muito público, muita resposta, muito engajamento e muita interação acabam enlouquecendo um pouco também, né? Porque você perde a perspectiva, né? Sim, total. Daquilo que é real e daquilo que é irreal, né? Tipo, eu tava falando mais cedo, eu tava vendo uma entrevista. O Mike Tyson tem um podcast hoje em dia, todo mundo tem, né? É incrível isso. E no podcast dele ele tava entrevistando o Sugar Ray Leonard, que é uma geração anterior ao Mike Tyson, e até hoje é um dos melhores pesos leves de todos os tempos de boxe. E os dois estavam dizendo a mesma coisa um para o outro, e eles são de épocas diferentes. Chega num nível de fama e de idolatria do público que isso descola a pessoa da própria realidade do mundo. Sim. Então eles dizendo, demorou alguns anos para eu conseguir, depois da minha aposentadoria, voltar para o planeta Terra. Por exemplo, o Sugar dizendo, eu me portava como um rei. Eu tô aqui, por exemplo, tem um abajur aqui. Eu chamava minha mulher e falava, acende aqui, apaga aqui. Muito louco. Né? Achando normal. Tipo, tá certo, é isso aí. Tô agindo Imagina certo. A forma como ele tratava os funcionários, ou os fãs. Pode crer. Tipo, mas por quê? E o Mike Tyson dizendo, a vida toda, os últimos 10, 15, 20 anos da tua vida, todo mundo te chamando de campeão, dizendo que você é o melhor. Você é o melhor de todos os tempos. Greatest of all time, GOAT, né? Que é a sigla, GOAT, GOAT. E isso vai entrando na tua cabeça, mas que você não quer acreditar, chega uma hora que você não consegue mais resistir. Sim, é verdade. Ao excesso, né? Você se sente o rei real. Você vira, né? E isso faz com que a pessoa veja que tá todo mundo chamando de rei, de o melhor, e eu não me sinto assim. Isso vai trazendo um transtorno de personalidade, né? A cabeça às drogas, toda. Isso aí. Aos vícios, ao álcool, ao jogo, ao sexo desenfreado e por aí vai, né? Então tem essa coisa, e a internet retraz isso de uma maneira diferente. Existem subcelebridades que acabam virando gente que não tinha o menor motivo de ser famoso. Verdade. Porque tirou 100 fotos de biquíni no Instagram e por aí vai, que eu estava falando mais cedo. Mas a gente, não é o nosso caso, nem vai ser. Como se... Não é o nosso caso. Mas para nós, eu acho que o caminho é entender e botar em xeque quem a gente é, como você fez há 2 anos e voltou para a Terra. O teu sair da Terra e voltar para a Terra foi de outro jeito, mas... E você botou os pés no chão e falou, eu não estou feliz. Exatamente. E hoje a gente olha outra coisa e diz, o mercado precisa que eu esteja ativo, porque ele não funciona mais
eu recluso e as pessoas vindo até mim. Sim. Só pelo meu talento ou pelo meu trabalho. Com vai certeza. ficar no mínimo, e até que chegue um momento que você vai ficar para trás. E tem novos Andrés Cavalcantes Sim. aparecendo e fazendo, né? Então, a gente tem que estar em dia para poder também dar oportunidade de pessoas que não nos conhecem a passar a conhecer e se interessar, né? E com isso eu descobri um prazer novo que eu não conhecia. Tipo assim, quando eu saí da faculdade, eu dei aula de música por um tempo, mas eu não tinha muito prazer, sabe? E a partir do momento que eu comecei a ser ativo na internet, a gente vai testando opções, né? Tipo assim, eu mostrava eu tocando violão, gravando guitarra. A gente vai ver o interesse das pessoas de determinado assunto. E com isso eu pude ver, cara, que o quanto eu podia ajudar e incentivar o sonho de várias pessoas. Aquilo pra mim, Pedro, foi muito louco. Porque eu nunca consegui, honestamente, imaginar ter prazer real, tô sendo bem sincero, Sim. em apenas ajudar. Servir, né? 100% ajuda, sem nenhum interesse. Entenda bem, o interesse principal era eu estar ativo para ser visto. Ok, não vamos tirar isso de questão. Mas assim, o ajudar por ajudar só, isso me dá um prazer hoje que eu não conhecia. Isso. Real, eu não conhecia. E hoje em dia é muito top, cara. Você vê pessoas, cara, pelo direct falando assim, cara, você não tem noção, eu tinha um sonho de ser músico, eu ia frustrar a vida inteira e eu vou seguir meu sonho. Cara, isso é muito louco. Porque Pra vi mim, o teu conteúdo. Porque vi que é possível. E vi que, tipo assim, hoje você vive de música e venceu os desafios. Cara, isso é muito louco. Ao mesmo tempo que é uma responsa e dá um certo medo, é extremamente prazeroso. E eu desconhecia esse prazer. Eu falo até com uma certa vergonha, sabe? Eu desconhecia o prazer de ajudar o próximo real. Talvez, se eu puder ajudar um pouco, não é desconhecer, mas é não estar focado nisso. E se eu puder abrir um parênteses rápido, sem querer te interromper muito, mas só um pouquinho. A natureza do trabalhar não é só trazer um benefício a si, né? Você trabalha para estar vivo, para comer, para pagar as contas e tal, não sei o quê, e para ajudar a tua família, teus descendentes e tal, mas é um trabalho que desempenha um serviço social, seja na tua vila, na tua cidade, ou na tua família, ou na tua casa. E hoje a tua cidade é a rede de internet. Então, você serve para quê? E por isso que as pessoas ligam o valor próprio ao que elas fazem, né? Por causa do servir no trabalho. Então, qual o teu serviço? Eu sou administrador. Por isso que as pessoas, quando conhecem as outras, perguntam o que é que você faz. Isso é muito importante, entendeu? Muito importante. O que você faz da vida? O que a pessoa não te pergunta, André, quem é você? Aí você vai dizer, não, eu sou uma pessoa de bem, eu tenho um coração bom. Não, o que você faz? Verdade. É muito importante, né? E não que o outro lado... Eu estou dizendo que o costume social é saber o que você faz. Sim. Então, o serviço, o trabalho, né? E a gente vai esquecendo disso quando a gente fica focando só num sucesso pessoal. E quando eu digo, para a gente gerar conteúdo e para a gente aparecer, para dar a oportunidade de outros nos conhecerem, conhecer o nosso trabalho, não primeiramente, nem unicamente para o nosso sucesso, o nosso benefício, a nossa riqueza, mas é porque a gente agrega valor ao social, e o social hoje está no mercado de trabalho da internet. Então, olha, eu forneço um bom serviço. Por isso que eu quero que você conheça. Para ajudar você, para ajudar alguém que você conheça, para ajudar isso. E o nosso serviço é música, o nosso serviço é evangelização, o nosso serviço é falar coisas boas através do nosso trabalho, né? Fechando parênteses, eu acho que é só para voltar ao rumo, porque você estava falando alguma coisa sobre... Até esqueci. Você não estava valorizando tanto aquilo que você faz, mas eu acho que tem esse sentido, sim. Não, na verdade, eu disse que eu desconhecia até então o prazer da ajuda. O prazer, né? Obviamente conhecia, mas realmente a rotina de trabalho fazia com que a gente ficasse cego, fazia com que eu ficasse cego e só enxergasse, na verdade, a minha evolução, onde eu queria chegar e tal. E quando eu comecei a me expor na internet, eu meio que descobri realmente esse prazer real na ajuda, tanto que eu acabei focando os meus posts durante muito tempo, não no que eu estava fazendo, mas no que as pessoas poderiam fazer com o meu trabalho, com o meu incentivo. Então isso foi muito legal, cara. E também foi uma luta contra o meu egoísmo interno. Porque nesse momento eu tinha que parar parte do meu dia, não para expor, para conseguir mais trabalho, mas porque eu vi que eu estava ajudando muitas pessoas e aquilo se tornou até um ciclo vicioso, que eu acordava, caraca, eu posso ajudar as pessoas. Isso foi muito legal, cara. É uma parada muito nova para mim. Não, e isso retraz a nobreza do trabalho, né? Tipo, não é só para mim, porque por mais que a gente não queira enxergar, traz uma insatisfação quando a gente está fazendo só para si.
Entendeu? Perfeito. Quando você quer fazer pro outro, é muito melhor. Não, perfeito, Pedro. E o top é assim, que aí é que você, pelo menos comigo foi assim, que eu consegui enxergar o meu real propósito de vida. Isso. Real. Isso faz com que eu tenha muito mais força para chegar muito mais longe. Faz mais sentido aprimorar, faz mais sentido insistir, faz mais sentido passar pelo sacrifício de... Tudo. Poxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que aparecer no story, eu tenho que gravar esse negócio, eu tenho que fazer essa videoaula, porque é pro outro. É pro outro. Eu não vou ganhar nada. Mas se o teu motivo principal é o que eu ganho com isso, sim. larga tudo e vai investir na bolsa, cara. Sei lá, faz alguma coisa. Agora, se não é... O seu sentido principal não é o que eu ganho com isso, é o que ele ganha. Aí você faz até de graça. E quando você enxerga o teu propósito de vida real, isso. Você consegue ir além, mas muito porque além. Porque o propósito de vida tem a ver com o outro e não só com você. É você pro outro, né? É isso aí. Perfeito. E aí que eu tava... Quando eu tinha falado mixagem, masterização e tal, tem a ver com o outro também. Eu queria saber, na prática, porque a gente já tá com 1h30 aqui. Já? Já. Fazer 3 horinhas aí, pô, de podcast não, mole. Então, mas é porque o povo não assiste. Se eu pudesse, eu ficava 3, 4 horas. A gente tem que fazer 2 episódios, entendeu? Porque senão o povo não chega no final. Mas tem muita gente que te admira não só como guitarrista, talvez a maioria te admire como produtor, arranjador e técnico de mixagem e masterização. E tudo isso você foi aprendendo com muito estudo, autodidata e experiência. E você tem quantos anos de produção de estúdio? Mais de 10 anos, um pouquinho. Mais de 10 anos. E sabe o que é legal? Essa pergunta vai de encontro a tudo que a gente estava falando. Eu aprendi, até me arrepio, eu aprendi tudo isso como, Pedro? Você que é meu amigo sabe. Através da internet. Isso. Através de pessoas que, da mesma forma que eu estou começando a me expor agora, tiveram coragem de se expor e servir a outros que queriam aprender. Então, assim, tudo que eu aprendi de produção musical, de mixagem, de guitarra, tudo foi através da internet. Tudo. Então, quando eu comecei a me expor e ter coragem e vencer o meu egoísmo e mudar o meu jeito de ser, aquilo me trouxe uma sensação de gratidão real. Tipo assim, eu me senti, caraca, agora eu tô podendo fazer isso para alguns o que muitos fizeram por mim. Você fechou o ciclo, né? Que antes você tava aprendendo para si, agora você tá... Exatamente. E assim, cara, tudo que eu aprendi foi através da internet. Tudo, 100%. Obviamente, na minha época, não tinham cursos organizados, era através de fórum, amizade que a gente faz com pessoas lá de fora. Tudo, 100% que eu aprendi foi através da internet. Obviamente, a prática do dia a dia, sim. Mas, assim, as pessoas, através da internet, me ajudaram muito. E a galera do áudio lá fora, cara, é muito de boa, cara. Eles têm prazer real de mostrar o que sabem, cara. Mas isso tem que saber algum inglês pra se virar, falar com... Tem que saber. Qual é o jeito prático do cara que tipo, eu quero... ser um técnico de mixagem hoje, o que eu faço? Cara, o jeito mais... Vamos dizer, o jeito certo seria você conviver com alguém que faça. Isso vai te... É muito melhor do que sozinho catar... É muito melhor. Veja bem, a internet me ajudou porque eu não tive possibilidades, eu não tive a oportunidade de ter um mentor. Eu não tive. Então, assim, eu tive que aprender sozinho, porque, na verdade, onde eu morava não tinha estúdio com galera top, e a galera top do Rio de Janeiro não tinha acesso, eu era muito novo. Então, assim, eu tive que aprender sozinho. A minha realidade é aprender sozinho. Mas, hoje em dia, se você puder conviver com um cara que já faz, é o melhor dos mundos. Mas é um lado. E fora tudo isso, você tem material na internet de graça, à vontade de você aprender o que você quiser, cara. As pessoas chegam pra mim, às vezes... Eu quero estudar produção musical. E eu meio que digo, é melhor você sentar e estagiar de graça no estúdio. Total. Do que você pagar uma faculdade 3 anos. Não. Total, material, não tenha dúvida. Perdido. Agora, é perigoso falar isso em público, né? Que fala mal de faculdade. Mas eu preciso dizer o seguinte. Você quer fazer a tua faculdade, você pode pagar? Faça, mas você precisa, desde o dia 1, estar praticando isso dentro do estúdio com alguém. Total. Porque você vai sair da faculdade e vai ter algum conhecimento teórico e pouquíssima prática. Enquanto que se você não tivesse estudado nenhuma aula, não tivesse pago nada, mas você tivesse sentado alguém bom que te recebesse e tivesse tempo e dedicação para te ensinar, na prática, meter a mão no computador, editar, captar, até cabear tudo, né? Sabe por quê? Porque a gente só consegue, é minha opinião, minha humilde opinião, a gente só consegue aprender de fato com quem vive. E muitas vezes na faculdade a gente não aprende com quem vive, a gente aprende com quem sabe. Porque a teoria ensina, mas o exemplo, na verdade, você aprende com exemplo, né? Quem tá vivendo, cara, a gente só consegue passar aquilo que a gente vive. E assim, sabe como também eu pude perceber isso muito, Pedro? Eu lembro que eu tava num período de estudar.
Uhum. Eu tava estudando pra caramba, coisas relacionadas a vários assuntos. E eu aproveitava meus estudos pra agregar valor às pessoas pelo Instagram, né? E passar essa mensagem. Cara, mas nada adiantava. E eu usava isso até pra me beneficiar também. Por quê? Porque o que eu estudava, eu ensinando, eu botava em prática, ficava mais em mim. Cara, mas eu só conseguia passar de verdade, eu percebia isso, sabe? As coisas que eu realmente vivia. E não as coisas que eu aprendia. Muitas coisas eu aprendi e não conseguia botar em prática. Eu conseguia ser pouco afetivo na vida das pessoas passando aquela informação. Mas eu tentava, saca? Agora, as coisas que eu vivia de verdade, que era a minha verdade, era impressionante como eu conseguia impactar muito mais fácil e naturalmente a vida das pessoas. Por isso que você, de fato, tá com quem sabe fazer e vive aquilo, você vai aprender muito mais do que fazer teoricamente com quem sabe muito. De fato, assim. Agora, se a faculdade é importante, não foi o que você falou, cara, é complicado. Eu não sou nem capaz de julgar isso, saca? Mas, assim... eu acho que tudo que você puder agregar de experiência no que você quer levar para sua vida vai ser positivo. Então na faculdade você vai conhecer pessoas que vão te ajudar muito até a traçar o seu caminho profissional do resto da sua vida. Então tem o seu valor, sim. Agora, tem coisas limitantes em faculdade? Tem. Muitas vezes a faculdade limita, você poderia ir muito além do que você poderia. Mas você se limitou. Veja bem, não necessariamente a faculdade te limitou. Às vezes você se limitou pelo que a faculdade passou. Então, E assim, eu acho que não dá pra você ter uma referência só teórica da vida. Tipo, é como se eu nascesse e fosse pra uma sala e dissesse: como é que se vive? A pessoa, bom, você tem que fazer isso, escovar teu dente. Não dá. Não, vai viver, meu irmão. Vive, entendeu? Exatamente. E aí na guerra, no dia a dia, alguém vai te dizer: olha, melhor aqui do que aqui. Vive, erra. E voltando e respondendo aquela sua pergunta, se eu acho mais importante, de repente, a pessoa fazer uma live session mais simples do que algo muito bem produzido, que vai de encontro com melhor mal feito do que não feito, enfim. Isso. Aí eu acho que, na verdade, eu sou um pé atrás até com essa frase. Porque, assim, eu acho que tem momentos e tem realidades. Eu acredito que para alguns artistas, para algumas pessoas, é melhor fazer de qualquer maneira, entre aspas, do que não fazer. Dependendo do momento e da realidade profissional e de vida que a pessoa está vivendo. E as condições que ela tenha de produção e... De tudo. né? Já para outras pessoas, eu acho que o mal feito vai acabar trazendo coisas ruins para a vida dela. Porque a pessoa já tem capacidade de fazer. Tentar ser um pouco mais direto. Cara, você já faz, sacou? Você não tem problema com fazer, sacou? Você já executa. Então procura fazer sempre top. Não se prenda. Agora tem pessoas que não têm capacidade de fazer. Estão presas. Cara, então faz. Não, claro. Desprenda. A gente supõe que a pessoa sempre vai tentar fazer o melhor possível, mas ela não pode parar só na qualidade. Exatamente não pode. Eu acho que hoje não deve ser a prioridade. Eu acho que a prioridade isso falando diretamente no mercado da música. Uhum. A prioridade para os artistas, cantores que estão começando e quem já está no mercado, faz. Porque se você não fizer, você vai ficar para trás. Agora procura fazer o melhor. Principalmente um artista que precisa ser público, precisa ser atual, né? Um técnico, ele é bom que seja, mas também se não for, ele está vivendo ali porque ele está fazendo trabalhos para artistas, né? Que precisam estar públicos. Né? Verdade. Quais são as tuas referências? E agora, claro, tudo que eu estou te perguntando a gente sabe, mas quais são as tuas referências de profissionais de mix? Chris Lord. Só um? É o número 1. Esse é o número 1. Esse é o que eu escolhi para ser o meu mentor. Na verdade, eu segui os passos dele. Porque por curtir o trabalho dele. Ele é melhor do que os outros? Não. Mas eu gosto muito, me identifico com o som dele. Acho legal. Obviamente, a gente acaba... Pegou o melhor, eu acho. Não. Ao meu ver, também você pegou o melhor logo. Eu gostei. Cara, eu sempre... Cara, música... Mas ele é mais rock... Então ele hoje em dia ele é mais pop, assim. Ele faz tudo, faz country, ele faz eletrônico, mas ele ficou muito conhecido pelo trabalho das bandas de rock. O Green Day foi um CD que marcou muito. Isso, foi o primeirão dele, assim, mais importante, né? Cara, eu tô chutando esse negócio direto, mas pode falar. Foi o primeiro, assim. E assim, eu me identifiquei muito com o jeito dele de trabalhar, porque assim... Cara, em música, em arte, é a minha opinião, não existe nenhum tipo de verdade. Quanto mais você segue aquele cronograma certinho, acho que menos longe você vai chegar. E ele é um cara que trabalha de uma forma muito diferente, porque ele é muito intuitivo. E eu sempre fui autodidata, entende? Então, assim, eu me identifiquei com o trabalho dele, com o som dele, com a forma dele de trabalhar. Então, quando eu E era muito difícil achar material de engenheiro de mixagem, Pedro. Recentemente tá mais fácil. Cara, era muito difícil. Mas você acha que ele, sinceramente, tá? Sem tietagem, você acha que ele é um cara muito conhecedor de técnica? Não. Ou é feeling e que se dane? Porque assim, eu já vi vários vídeos, até contigo. Ele não é um ignorante. Não. Ele é um dos melhores do mundo no que ele faz, mas se você vai ouvir até o David Pensado que você estava falando, e outros assim, o Serban Genia. Que é de mix também, né? De mix. Tem um japonês também que produz a Rihanna e tal. Esses caras me parecem ser muito mais técnicos no discurso.
Mas o Chris, ele foi desenvolvendo o próprio jeito, mas ele também não é ignorante, não. Ele fala, ele sabe os caminhos, ele tem a técnica do áudio e tal. Não, top. E sabe o que eu acho, meu opinião, do Chris? Ele sabe o suficiente para ser um dos melhores do mundo. É isso. Ele sabe o suficiente para ser um dos melhores do mundo no que ele faz. Mas tem a ver, tipo, vamos dizer, Anderson Silva. Agora vamos partindo pra luta, eu não vou ficar falando de luta, mas só pra fazer um paralelo, que você não vai falar. Mas, por exemplo, os grandes conhecedores de luta dizem, o Anderson Silva, lógico que no auge, ele sabe um pouco de cada coisa, mas a forma dele de juntar tudo que ele sabe e executar é inigualável, é genial. E ele não precisava ser um grande mestre de nada. Ele não é mestre de nada. Então você acha que de repente o Chris Lord é tipo isso? Exatamente. Ele sabe o suficiente para ser o gênio que ele é. Ele sabe o suficiente. Porque ele é muito talentoso. E ele é um cara de vibe. E no final das contas, o Pedro, arte, mixagem, arranjo, tocar, se trata de vibe, cara. Tudo é energia. Então se você prioriza a técnica ao invés da vibe, dificilmente você vai conseguir, dificilmente, não é impossível, despertar a atenção de maior número de pessoas. Então ele foca no que tem que se focar. E ele, na verdade, concentra a energia dele no que se precisa ser feito. Entende? Então, e eu me identifico com isso. Eu não acho a única verdade, nem a única forma de fazer uma mixagem top. Mas eu me identifico com isso. Eu não preciso de 10 equalizadores. Tem engenheiros de mixagem que usam 20 e fazem um trabalho, maravilhoso. Mas pra quê? Não, assim, porque ele gosta de texturas, de curvas diferentes, eu respeito. Mas eu sou um cara que eu prefiro, assim como o Chris, isso na verdade veio de mim, por isso que eu me identifiquei. Na verdade, eu não procuro copiar ele. Na verdade, eu gosto do som dele e quando eu fui de encontro ao como ele faz, cara, eu me identifiquei demais. Não, se você dissesse eu procuro copiar ele, ia ser tão nobre quanto não querer copiar ele, porque é maravilhoso. Assim. E na verdade, tudo se trata disso. Quando a gente é fã, a gente quer realmente ser como os nossos ídolos. Assim, e falando do Chris, assim, eu sou um cara que eu prefiro usar um equalizador e dominar ele 100%, porque eu sei onde é que é a posição que faz isso, aquilo, e usar a minha intuição para estar despertando o interesse das pessoas pelaquela música. Então, hoje em dia, o que eu julgo uma boa mixagem? A gente vai amadurecendo com o tempo. Uma boa mixagem, ao meu ver, é aquela mixagem que consegue despertar o interesse das pessoas. Só. Ah, o som da caixa não tá legal. Não interessa. Não importa. Mas tá bom no final, então tá bom. Despertou o seu interesse? Agora tá ruim. Tem que Exatamente. ser isso, né? Até porque uma caixa está bonita ou tá feia, uma guitarra tá com um timbre bonito ou feio, é uma questão de visão. E o próprio Chris, ele disse, se você solar isso aqui, tu vai achar horrível. Porque mixagem, o próprio nome diz... Mas é o grupo, né? Mixagem. É a misturada. E isso, na época, cara, um dos meus maiores aprendizados com o Chris foi a questão de levar a sério a mixagem, porque entenda bem, eu lembro que na época, você lembra disso, eu solava tudo. Solava o boom, ficava meia hora no boom. Cara, mas não interessa eu equalizar o boom sozinho. Você às vezes dobrava canal de boom pra ter um timbrezinho quando uma ponta aqui, uma... Ou seja, a minha intenção era boa, mas eu estava gastando energia muito com algo que não tem necessidade. Não, na prática, assim, a minha experiência contigo, lembra o primeiro álbum do Missionário Shalom que a gente foi produzir e a gente botou o Renan pra gravar bateria, então na época... Eu lembro, isso pra mim foi assim, a primeira vez que eu falei, cara, não acredito. A gente chegou no estúdio umas 8, 7 e pouco da manhã. Aí bate papo, não sei o que, toma água, começa a montar a bateria. Montou rápido, microfonou. Pra achar o som. Pode crer. A gente ficou quase 10 horas. Lembro. Pra achar o som. Pro mix certo, troca o bumbo, troca a pele, afina, bota carteira em cima, bota fita isolante, não sei o que, microfone pra lá, pra cá, não sei o que. Compra Pringles, come Pringles. E fora é loucura, né? Coca-Cola com chocolate com Pringles e tal. Mas assim, total. só pra passar o som da bateria, tudo bem, é um som que hoje a gente ouve, ele é muito bom ainda, lógico que ele já tem 6 anos, mas a gente se dedicou e a gente chegou num excelente resultado, não é porque é o nosso trabalho, mas assim, é porque é. Mas você sabe que de 6 anos para cá você não perderia mais esse tempo. Não. Por experiência, mas porque também a gente vê que não precisa suar tanto, ficar no cabelo, né? no milímetro. Né? Então, é aquela... Na verdade, você começa a entender o que de fato é importante. Aí quando você começa a ter esse discernimento mais claro, Pedro, você começa a gastar a sua energia em algo que importa de verdade. Mas entenda bem, todo esse processo que a gente passou, eu acredito que todo mundo que busca excelência vai passar. Né? Claro. E hoje e o que eu gosto do Chris, o que me atrai no Chris é justamente isso. Dar valor ao que tem valor. Cara, eu sempre reparei uma coisa trabalhando no dia a dia.
Toda vez que eu gostava muito do trabalho, eu me apegava. Eu trabalhava em Sona Shalom, trabalho importante pra mim, eu sempre me apeguei. Cara, eu levava 3 vezes mais tempo do que um trabalho teoricamente sem importância. Com certeza. E no final, o trabalho sem grandes importâncias ficava tão bom quanto o Missionário Shalom. Aí a gente vai aprendendo e por aí. Aí você começa a pensar, pô, show de bola. Cansei de ficar um dia inteiro. Eu lembro até o segredo da Sueli Fassan, eu lembro. Que eu quando comecei a mixar a primeira música, eu fiquei o dia inteiro fazendo a música. Pra chegar no final do dia, chegar à conclusão que na verdade estava uma merda. Aí no final você tinha que resolver fazer outra. Aí depois eu fiz a mix no outro dia em 3 horas da música. Ficou, ao meu ver, muito bom. E sabe o que eu comecei a conduzir isso? Porque assim, a gente que vai amadurecendo, a gente vai começando a ter ideias mais fora da caixa. E o que eu comecei a pensar, Pedro? Cara, toda vez que eu fazia mais rápido, eu era melhor. Toda vez que eu fazia mais rápido, eu era melhor. Chris Lord. Ele chega no som que ele tá pensando, já tô... Depois sabe por quê? Porque a gente começa a se importar e focar no que é importante. Isso. Real. Eu não preciso perder energia. Logo, a minha vibe tá 100% nisso ao fim da mix. Sabe que hoje eu faço? Pra eu poder fazer uma mix melhor, eu limito o meu tempo. Eu levo no máximo 5 horas pra mixar uma música. Então, eu não passo de 5. E você acha que isso é pouco em relação a outros profissionais? Tem profissional que leva 2 dias e faz um trabalho maravilhoso. Tem profissional que faz em 2 horas e faz um trabalho maravilhoso. Cada um se adapta de um jeito. Assim. Mas, em geral, é menos do que a média, né? 5 horas. 5 horas é uma média baixa, assim. Tem produtores que querem... Em geral é mais, né? Querem automar bastante coisa. Não que não seja importante, mas eu não acredito na efetividade desse nível de detalhe. Se você... pelo menos pra mim, pra minha forma de trabalhar. Se chegou em 5 horas, a mixagem não tá pronta, eu errei. Não adianta eu ficar cabelando. Você tinha que vir acertando desde o começo, né? Eu na errei. quinta hora tá lindo. Eu errei. Obviamente, com a prática da vida, você passa a errar menos, entendeu? Mas assim, se em 5 horas eu não resolver a mixagem e eu senti necessidade de eu tomar mais coisas, é porque o todo eu errei. Hoje eu enxergo dessa forma. E na época, não, eu ficava tentando. Não, é porque o bumbo aqui... Não. Mas você usa referência... pra chegar num som de mix? Hoje em dia não. Na verdade, eu referencio tudo que eu faço, mas é uma referência subjetiva, não direta. Eu já passei pela fase de botar uma mix do lado. Fazer a B direto. Fazer a B de mix. E com mixagem, eu cheguei à conclusão que é zero funcional. Zero funcionalidade te atrapalha mais do que ajuda. Na verdade, assim, tem caminho que eu quero seguir. E os caminhos que estão que tá na minha cabeça do som final são de coisas que eu já ouvi. Não tem como fugir disso. A pessoa fala, não, projetei um som novo. Pô, loucura, não existe som novo, cara. Na verdade, você pega coisas que você gosta e vai juntando na tua cabeça. É isso aí. É isso que eu faço. Mas hoje em dia eu não boto a B. Eu não faço lá da lado. Eu faço a B com masterização dependendo do que eu quero, sacou? Então, e não é uma B específica. É uma B pra eu estar naquela média do que tá acontecendo naquele momento, saca? Então, se eu tô fazendo um trabalho pop eletrônico, eu preciso que ele soe pelo menos próximo da maioria das coisas que estão acontecendo. Em 2020, pop eletrônico. Então, eu uso como referência, eu faço até a B. Mas em mixagem hoje em dia não mais, mas já fiz muito, mas muito. Botar do lado que era o bumbo igual. Cara, e não dá certo, porque tem a pós, ainda tem a master que interfere, mas eu já tentei muito dessa forma. Hoje em dia não, hoje em dia eu mixo, começo a mixar. Tem mais alguma coisa que a gente precisa dizer aqui nesse momento ou já foi tudo esgotado? Porque o que eu quero fazer é o seguinte, eu estava pensando enquanto você estava falando. Para quem está assistindo e quiser perguntar alguma coisa, né, em breve eu vou estar lá na fábrica no Rio com o André e a gente pode gravar um próximo episódio, só que mais focado, sabe, nas perguntas. Tipo, top. Você mesmo que tem feito story pode já ir fazendo o que você normalmente faz. As pessoas às vezes perguntam, você vai lá e responde, mas a gente também pode reunir um bloco. Então, por exemplo, você que está assistindo no YouTube ou quiser ir no meu Instagram ou no Instagram do André, o teu é André LR, L de laranja, R de rato, Cavalcante com TE. Cavalcante com E no final. E o meu é Veiga Pedro. Então você pode mandar um DM pra gente, tipo, eu queria que perguntasse isso e tal, porque a gente tem tanta coisa, a gente fez tantas produções, a gente, poxa, viveu tanta coisa boa, ganhou prêmio, fez isso, fez aquilo, e ainda tá no começo, ao meu ver. Entendeu? Comissão total. Então, assim, vocês querendo perguntar alguma coisa, deixa lá no Instagram ou no YouTube e a gente, de repente, no próximo episódio vai focar mais naquilo que vocês perguntarem, tá? Porque realmente eu acho que eu ia ter que parar pra pensar. Tem aquela área, tem aquilo que a gente ainda não falou e tal. É tanta coisa. Exatamente. Agora a gente já está batendo aí quase 2 horas de episódio. Dificilmente alguém vai ser vencedor, vitorioso de chegar até aqui. Mas espero que vocês tenham curtido. E, meu irmão, obrigado. Top. Vamos tocar em frente aí. Veio para cá, para Fortaleza, não só para gravar, mas para fazer reuniões. A gente vai fazer outras coisas aí. Muita coisa para fazer, graças a Deus. Graças a Deus. E vamos em frente. Próximo episódio também...
a gente completa os assuntos. Isso, a gente marca um próximo episódio direcionado pro lado mais técnico, porque a gente levou tanto tempo falando de vida, evolução e caminho, Pois é, estrada bicho. e tal. A gente faz um técnico, é mais técnico, né? É mais legal mesmo. Acho que vai ser bem legal. A gente pode aproveitar as perguntas, mata as curiosidades. E ver se traz, de repente, Guga, Renan, Rafinha. Todo mundo, Senta isso aí. todo mundo no sofá assim, pau, maneiro aí. geral. Um podcast top com todo mundo, pô, seria top. Poxa, então, já marcado. Já vai a ideia aí. Valeu, galera. Um abração. Top. Valeu. Prazerzão tá aqui, Pedro. Gringamos! Valeu.